Vamos para mais um episódio! Eu tenho duas coisas que eu tô muito feliz em dizer. Primeiro, que esse é o episódio 50, e eu nem tava com tanta expectativa no episódio 50, mas é o primeiro homem que eu entrevisto! Olha, Você tem noção que é o primeiro homem que eu entrevisto no Pode Free? Eu tô muito chocada. Eu juro que isso não foi de propósito, nem de você ser o convidado ou de não ter homens aqui antes disso. É muito sem querer mesmo. Eu acho que a gente acaba. Não tem como, né? A gente seleciona através da nossa rede e tal, que a gente tem de contato. E acabou que ano passado na RD eu conheci tantas mulheres incríveis, que foi o que me inspirou a ter convidados e etc., que eu acho que acabou incentivando a isso. Então, pelo amor de Deus, gente, nada de guerra dos sexos, não é sobre isso. Mas eu tô muito feliz, porque vamos falar hoje sobre um tema que eu acho que, assim, repito super dos meus posts, e não tem como a gente escapar. Então, você é inimiga do nosso tema de hoje? Sinto muitíssimo, vai ter que lidar com a situação, porque a vida é assim, ela acontece. E hoje o tema é sobre tecnologia, sobre programação, sobre IA, sobre tudo que está correlacionado nesse tema. E o João, gente, João é um profissional maravilhoso. Ele é um programador que eu conheci na época da faculdade. E assim, ele era aquele amigo que ajudava em quase tudo que era de computador. Acho que sempre que eu chamava ele, eu tava com o computador na mão para ele me ajudar com alguma coisa. instala o Photoshop, o pacote Adobe. Meu, ele já me ajudou com cada coisa. Sofri. Inclusive, se eu troquei hoje de sistema operacional, é graças a ele. Mas o João é um cara que, assim, ele é muito inteligente. Ele entende muito do que ele faz. E ele é uma das poucas pessoas profissionais, não sei como eu posso mencionar, que se dedica muito no que faz. Infelizmente, proatividade hoje em dia é uma qualidade que está em falta no mercado. A gente precisa reconhecer. E por isso que, quando a gente conversou, eu pensei, cara, eu preciso falar sobre tecnologia, eu preciso falar sobre isso. E o João é o cara perfeito, porque ele está empreendendo sobre isso, inclusive. E eu vou parar de enrolar, porque se eu for falar do currículo dele, eu sou uma fã, entendeu? Por mim, ele trabalhava para mim há séculos. Então eu vou parar e vou deixar. João, por favor, se apresente. Diga quem você é, o que você faz, o que você quiser falar, porque você vai se entregar no decorrer do episódio. Essa é a minha obrigação de hoje. Sim. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz em saber que, enfim, as coisas estão dando certo, né? As pessoas reconhecem. Mas, bom, eu sou o João, eu sou empreendedor e desenvolvedor, né, profissionalmente. Sou uma Duas pessoa coisas fáceis, né? sou uma pessoa bem autodidata também. Então, sempre, enfim, estudando, procurando aprender coisas novas. Julgo que eu tenho um perfil profissional bem diferente, que eu sou meio maluco das ideias, assim, então eu faço umas coisas meio estranhas, assim. Mas foi o que me fez chegar até aqui, me fez fazer as coisas que, enfim, que eu ando fazendo, que eu já fiz. Então é isso. Não tem muito ao decorrer aí, a gente vai conversando. Gente, João é uma pessoa que quando ele fala que sabe, é porque ele sabe. É porque ele entende. Inclusive, conselhos tecnológicos eu sempre peço a ele. Se eu tenho esse microfone pro Podpri, foi porque eu perguntei para ele qual era a melhor marca, o que ele indicava e etc. Então, assim, ele é um profissional que se dedica para entregar o seu melhor, assim. Eu indico de olhos fechados. Mas vamos começar do começo, porque eu quero te conhecer profundamente. Eu quero que minha audiência te conheça profundamente, porque parcialmente eu já conheço. Mas eu quero também ser surpreendida hoje. Quero saber por que você escolheu essa área, porque assim, você entrou na faculdade, eu sei que seus planos eram outros, né? Tudo bem, os planos mudam. Mas eu quero entender como é que você encarou essa área da programação, quando que você viu que era uma possibilidade. Eu lembro que na época da faculdade, você era uma das pessoas que era usada no seu grupo para fazer designer e desenvolver algumas coisas, porque, né, como uma pessoa que entende de tecnologia, você entende a ferramenta que você está usando. E eu sei que isso é uma coisa que ajuda bastante para a gente se desenvolver melhor ainda no que a gente faz. Mas como que a programação chegou e como você se empenha hoje, como você correlaciona com designer, enfim. A história é longa. Eu vou tentar resumir para você Temos entender tempo. o contexto, né? Mas eu nunca fui aquela pessoa, né? Aquele adolescente que pensava assim: ah, eu preciso pensar numa profissão, o que que eu vou ser. Inclusive, eu lembro que quando professores substitutos perguntavam, né?
Normalmente, quando tinha professor substituto na escola, eles não davam aula de fato, eles davam outros tipos de coisa. E aí perguntava, né, a profissão de cada um, o que que você quer ser? Aí eu brincava, falava astronauta, né? Porque eu não tinha uma coisa em mente, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, muito menos desenvolvedor. E aí, nessa época da escola, eu estudava numa escola municipal e era uma escola muito boa na época. Então, eles tinham alguns cursos livres, né, além da aula. E um deles era animação, fazer animação. O Flash na época, ó, Nossa, muito antigo, antes do, entregando antes a da idade, Adobe, hein? antes da Adobe comprar, acho que era Flash 8, se eu não me engano. E aí inicialmente eu não me interessei por curso, porque eu imaginei que era algo desenhar mesmo, e eu não gostava, não tinha nenhum interesse, assim, em desenhar. Mas aí depois eu descobri que era animação, resolvi fazer, né? Fiz esse curso ali, a gente aprendeu o básico. Lembro que na época a gente chegou a fazer uma animaçãozinha pra cidade, né? Aqui onde eu moro, né? Não é uma cidade muito grande. E aí a gente chegou a fazer esse projeto. Aí até que deu uma louca no professor, aí o professor falou assim: Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer jogo. E isso eu tava, acho que na quinta, sexta série. Vou ensinar vocês a fazer jogo. Aí foi aí que eu fui introduzido ao mundo da programação. Então, o meu objetivo inicial era dar vida, né, aos animações, aos desenhos que eu fazia na época da escola. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aí aquela velha história, né? Ligaram em casa, né? Telefone fixo para minha mãe, oportunidade de curso para o seu filho, não sei o quê. Aí a gente vai os cursos da vida aí de esquina que tem aí, e aí fez a cabeça da minha mãe, curso de web designer, não sei o quê, não sei o quê. Eu me interessei e comecei a fazer, né? Aí eu fiz esse curso de web designer na época, eu ainda estava na escola, foi aí que eu peguei bastante bagagem, né, de programação, principalmente ali o HTML, o CSS, que é a base, né, da web hoje. E aí, por conta disso, por ter feito esses cursos livres, eu tive uma oportunidade de entrar numa startup. Ela era emissora de cartão da Mastercard. Era quando os cartões pré-pagos estavam começando no Brasil, acho que ali em 2017, 18. E aí eu fui para entrevista, fiz a entrevista super nervoso. Minha primeira entrevista de trabalho, eu nunca tinha trabalhado. E aí a gente conversou, fui embora, né? Eu tinha algumas pendências de reservista na época, né? Precisava de dispensa do exército, eu ainda estava no último ano da escola. E aí não deu em nada. E aí um ano depois, eu já tinha acabado a escola, tava naquela loucura de ficar a madrugada inteira acordada, dormir durante o dia, né? Aquela vida de caber a escola, não tenho nada a fazer, não tenho trabalho, não faço nada. Aquela vida bem de vagabundo mesmo. E aí eu lembro que eu tava dormindo na sala, tinha virado a noite, e aí o telefone toca, né? Telefone fixo. Você tá entregando a idade de novo, eu tô me sentindo velha O, junto. o smartphone não era tão popular assim. É, Não existia ainda nessa época, eu acho. tava começando, já tinha alguns ali. Acho que o iPhone 4 ali já existia já, mas na época era sem condição. E aí eu atendi, e aí era uma diretora de marketing de lá que fazia, era responsável pela parte de marketing. Ela falou: "Bom, quer vir trabalhar com a gente?" Eu todo atordoado assim, todo. Aí eu falei: Ué, quero. Aí ela falou: então vem aqui fazer uma entrevista e tal. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista também super nervoso, assim. Falei o que eu tinha que falar, e aí no mesmo dia ou no dia seguinte, se eu não me lembro, eu fui aprovado, né? Mas depois de uns meses lá, eu descobri e falou: você já estava dentro, né? Foi só formalidade a sua entrevista, porque a gente já tinha conversado com você há um ano atrás. Entrei nessa empresa, na área de marketing, e aí eu fazia artes lá. Eu lembro que eu que ativei as redes sociais, né? Eu cheguei lá, eles não tinham Facebook, não tinham nada. Meu Deus. E aí Você eu, chegou eu quando tudo era fiquei. mato. E aí eu perguntei, né? Tipo, vocês não têm isso? Como é que vai ser? Aí eles falaram: se você quiser fazer aí, criar, tocar. Então eu criei, comecei a postar as artes e tudo mais. Como eu já tinha, né, os cursos de programação ali, o básico, eu comecei a assumir parte do site ali, como era uma startup 100% presencial.
a TI ficava atrás de mim, né? Então tinha as mesas, e aí eu conversava muito com a galera de TI, né? Aprendi algumas coisas lá, mexia em algumas coisas, ele me dava uma oportunidade. E eu tinha entrado lá na empresa, CLT, e não tinha faculdade. E aí a diretoria da empresa, né? Os meus chefes começaram a me pressionar nesse sentido. Ah, você não vai fazer uma faculdade, você não vai. Foi aí que eu falei, putz, preciso fazer uma faculdade, porque o pessoal do trabalho. Porque para mim eu me desenvolveria ali mesmo, não precisaria, né, entrar na faculdade nem nada. Foi mesmo um pouco de pressão assim do trabalho. E aí eu falei, bom, tô aqui em marketing e tudo mais, vou fazer publicidade, né? Esse negócio de computação, ciência da computação, engenharia, essas coisas é demais para mim, porque eu sou uma pessoa focada, autodidata, faço o que eu gosto, mas nunca fui um bom aluno na escola. Sempre fui nota C, passei, tá, é isso. Não, não preciso de mais, né? A média é 5, ok, vamos fazer, lutar por 5 e é isso, o importante é passar. Então nunca fui um aluno bom na escola. E aí entrei na faculdade, né? Fiz o vestibular, passei e tal. Entrei na faculdade, foi aí que eu conheci você, né? A pessoa da faculdade. Então eu fiquei, na época da faculdade, eu acho que os 2 ou 3 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos eu ia para o trabalho e do trabalho eu ia direto para a faculdade nesse trabalho. E nesse processo, né? Nesse meio tempo assim, foi quando eu comecei a empreender, né, a construir os meus projetos, né, eu já tinha algumas ideias, mas aí foi que eu comecei realmente a botar a mão na massa. E aí, com 2 anos de empresa, mais ou menos, eu acho que foi até um pouquinho menos, coisas estavam dando certo no meu projeto, né, eu comecei a arrumar alguns clientes e tal, e eu falei, bom, vou sair aqui, então eu pedi demissão, também foi um processo difícil, assim, e aí fui empreender, fui na loucura empreender. Larguei a faculdade, Nossa, eu fiquei desesperada quando você largou. Meu Deus do céu! larguei a faculdade e aí eu acho que depois, enfim, as coisas acabaram não dando certo e aí comecei a trabalhar em agência de publicidade, realmente, que aí foi o ápice da loucura. Nossa, com certeza. Você me lembrou de dois pontos muito importantes com sua fala. A primeira, cara, como professores fazem diferença na nossa vida, né? Principalmente a gente que vem de escola pública, eu acho. Assim, bons Uhum. professores causam bons efeitos em qualquer situação, né? Ponto. Seja em ONG, instituição, em cursinho rápido ou em escola. Sim, Mas como faz diferença no impacto social e na nossa vida futura, assim. Eu tive professores que também moldaram o meu jeito de pensar e o meu jeito de pensar na vida também, do que eu seria. Eu lembro que eu não sofria pressão também de escolher, então, tanto que eu me formei no ensino médio sem fazer ideia do que eu ia fazer. Até porque publicidade na nossa época era uma coisa que assim, você vai trabalhar na Globo? Como deve você chegar na Globo? Então, você não vai sim. ter emprego. Então, assim, minha família foi toda contra quando eu escolhi a faculdade. E foi isso porque foi 3 anos depois da minha formação. Me formei em 2011. Então, assim, é surreal. Eu lembro que a minha primeira profissão que eu quis, mas era muito criança, não conta. Era medicina. E a loucura da criança, eu quero como se fosse assim, fácil. Eu vou começar como pediatra, aí depois eu vou amadurecendo e fico médica de adulto, como se não tivesse foco nenhum na área, assim. Uhum. Então, depois que passou essa fase bem infantil, que eu era muito criança quando eu falava essas coisas, eu entendia que eu não sabia o que eu queria, só sabia que eu queria fazer com prazer, assim. Não existe esse lance de faça o que você goste, você não terá que trabalhar, né? Vamos ser coerentes. Até certo ponto isso é verdade. É. É assim, eu acho que dá pra você sim trabalhar com o que você gosta, até porque é a maior parte do tempo que você vive sua vida, né? A maioria das Sim. pessoas, dos adultos, trabalham mais de 8 horas mesmo e tá tudo bem. Até porque hoje em dia a gente trabalha muito mais que 8 horas, que a maioria da população tem mais de dois empregos, mais de duas funções. Então, tem muita gente que é CLT e empreende no resto do dia, ou no tempo livre. Então, assim, temos que reconhecer também esse dado, que faz diferença. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, porque eu me formei, eu fiquei um ano também de vadiagem em casa, forçado, porque eu não consegui emprego, mas foi bom para me fazer pensar, para me fazer decidir coisas importantes na minha vida esse um ano pós-escola. Eu também não queria emendar em outro estudo, eu achava que esse lance de, ai, não deixa esfriar, que não sei o quê." eu tenho que deixar esfriar, eu tenho que ter certeza do que eu quero. Então, eu penso que eu fui um pouco sensata de ter
selecionado bem os conselhos que eu ouvi que eu ignorava, assim. Sim, Mas eu lembro que os professores me ajudaram muito, tanto no sentido de me instruir bem. Então, como fazer bem um vestibular, e como chegar na decisão certa. Eu lembro que teve professores que me mostraram o lado bom e o lado ruim de, por exemplo, todas as matérias. E eles eram muito honestos comigo. Cara, isso me ajudou muito. Inclusive, eu carrego muitos até hoje. Da gente se trocar. Tem uns que eu publico, assim, umas certificações e ficam comentando, parabenizando. Então, eu tenho um carinho gigantesco por eles. E que bacana que você também teve esse contato, porque você é um prodígio. Independente de você ter sido um aluno muito mequetrefe, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende hoje na vida adulta, que nem tudo é sobre nota, né? Nunca sim. foi sobre provar É, nada. é que, assim, eu já estou num processo de terapia há uns 3 anos, né? Então, eu ando me conhecendo, né? Nesse processo, eu estou me autoconhecendo. E aí você vê essas características em você que você antes não via, né? Então, assim, eu nunca tive problema com isso. Mas eu era um cara estranho na escola, vamos dizer assim. Eu não era aquele estereótipo, né, do cara da tecnologia, não sei o que lá. Não, eu era bem relacionado, eu conversava com a galera, mas eu tinha o meu jeito. E eu tinha umas coisas assim, uns pensamentos na época de escola que, para mim, né, não fazia sentido, né? Então, é óbvio que muitas coisas eram um exagero da minha parte. Eu poderia ter, talvez, aprendido algumas coisas a mais, né? Acho que a gente realmente só aprende o valor da escola quando a gente sai, né? A gente fica naquela pira, vou sair da escola, mas depois você fala, putz, eu poderia ter prestado mais atenção naquela aula ali e tal, ter aprendido repertório a mais. Não que isso vai te ajudar, né, na vida, no seu trabalho, mas você ter algum tipo de repertório. Uma coisa que eu tinha muito problema era com inglês, por exemplo, porque eu sabia que a gente não ia aprender inglês, a gente ia estudar, sei lá, 18 anos, sei lá, 12, não sei quantos anos da nossa vida, né? 15 anos da nossa vida e a gente não ia aprender de jeito nenhum inglês. Então, na minha cabeça não fazia sentido eu ter aula de inglês na escola, né? Então, o inglês para mim era um problema na escola porque eu sabia que eu não ia aprender. Então, é coisa da cabeça, é probleminha. É tipo assim, se eu sei que eu vou ficar 5 anos aqui, eu não vou aprender, pra que que eu vou fazer as aulas? Mas depois, enfim, é a vida, né? Só depois de adulto você entende algumas coisas, não tem jeito. Não adianta você ficar remoendo depois. Maluquice, porque se você já era meio que adepto, mesmo que beirando só a tecnologia, era o bagulho que você mais ia usar na vida, assim. Se tem uma Sim. coisa que eu sei que você pode não ser viciado nisso, mas você gosta muito de jogo. Eu conheço muitas pessoas autodidatas como você que, por exemplo, aprende inglês jogando. Então, é meio loucura. Eu lembro Vai aqui que o plot twist, eu não gosto de jogo, não jogo, nunca joguei muito pouco assim na época da adolescência, mas hoje em dia não jogo. o estereótipo, né? Porque quem olha pra você pensa É, assim, é o vício do jogo, não mas jogo nada. eu acho engraçado. Na época da escola, eu sei que o inglês eu ia usar, mas eu sabia também que dali não ia sair muita coisa. Eu não julgo o professor, inclusive, é um dos professores que eu tenho mais contato até hoje, porque Sim. era um dos mais jovens também, então ele se adequou muito bem à tecnologia, então a gente manteve contato. Mas é muito louco porque eu pensava nisso em relação à física, química. Porque eu pensava, cara, eu não vou trabalhar nessa área. Então, pra quê? Pra que tabela periódica? Pra que É, esses é bagulho? que também eles precisam seguir o calendário ali, né? Precisam seguir a regra. Por exemplo, eu tinha um professor de filosofia, história. A história é aula chata, vai. O professor manda ler livro, É, mas esse eu não professor ele era, suportava a aula de história, mas mas esse depois eu professor aprendi a ele gostar. era, esse professor ele era muito bom, né? Ele não dava livro, não dava lousa, ele conversava, contava as coisas. E o trabalho dele bimestral assim era oral, né? Então ele fazia perguntas, quem sabe levanta a mão, responde, até que a diretoria encheu o saco dele. Aí ele foi obrigado a aplicar a prova escrita. Ele falou, putz, e, tipo, todo mundo amava a aula dele. Continuou gostando, obviamente, mas ele teve que ser obrigado a aplicar a prova escrita ali. E ele falou, não é o meu jeito de trabalhar, mas eu sou obrigado a cumprir essa questão. Então, acho que tem muito o que Muita coisa por trás, né? o que eles são.
enfim, obrigados ali a seguir, né, por conta do trabalho. É um assunto complexo, complicado. Meu, eu fiz um episódio sobre educação atual e eu falei um pouco sobre isso. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser feito, mas também tem muita complexidade, como você falou. Mas Envolve uma coisa hoje eu política, envolve um monte de reconheço. coisa. Nossa, com certeza. Mas uma coisa eu confesso que eu cheguei numa conclusão sobre. Existe uma lógica por trás. É claro que eu, Priscila, apoio essa educação um pouco mais adaptada. Até porque hoje eu entendo que é da gente se adaptar mais com exatas ou mais com humanas e etc. Até porque o mercado não se distribui só nessas duas áreas. Mas falando de objetividade, eu entendo hoje isso. Então, é meio absurdo se a gente parar para pensar. São quantas matérias no ensino médio? 12, 15 matérias? Coisa assim, Ah, né? não lembro, mas é É muita muita coisa. coisa distinta. Então, assim, é um absurdo você querer uma pessoa que está no início do seu desenvolvimento ir tão bem em tudo, é quase que impossível, assim. E falando como uma pessoa que passou por isso no ensino público e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu também compreendo que quando eu vejo esses mini coaches falando, eu fico pensando assim, cara, Volta pra física. escola. Muito, cara, muito. Eu É, penso assim, é que tem física, muito. química, Bhaskara, ele não é para você aplicar no seu dia a dia. Claro, se você não for um matemático, se você não for um químico, é para você ter raciocínio lógico, é para você ter a capacidade de conseguir pensar nas possibilidades. E aí a gente pode até aplicar física, por exemplo, na área de humanas. É uma coisa que eu posso aprender numa coisa de exata, mas que eu vou aplicar ali na minha área de humanas. Então, assim. Eu entendo todos esses vieses, mas que dificuldade era passar pela adolescência nessa fase. Eu não sei se agora, eu não sei nem determinar uma opinião clara, porque eu não conheço nenhum adolescente hoje, né, para dizer. Mas eu não sei como seria hoje em dia com a tecnologia auxiliando. Eu não sei se isso melhora ou dificulta. Eu acho que, sinceramente, a tendência é piorar, né? É, né? Infelizmente. Eu digo assim, coisas mais, vamos dizer assim, públicas, né? Que não tem tanto apoio, tanto acompanhamento, né? Então, teve o caso aí que bloquearam os celulares. Eu realmente não sei como que isso tá, né? Mas eu acho que a tendência é piorar, né? A gente já tá tendo muitos problemas aí, né? Dos jovens não estão querendo trabalhar, não estão querendo fazer um monte de coisa. Ai, se a gente entrar nesse tema vai ser uma dor, hein? Gente do Mas céu. essa geração vai ser complicada. Aí vem inteligência artificial que escreve pra você, que te responde tudo na hora, então. Nossa, eu vi uma chamada, super adendo um pouco. É dentro do tema, mas um pouco fora. Eu vi uma chamada que eu fiquei muito preocupada. Cuidado e se cuidem, porque os futuros médicos estão passando na faculdade, tudo com GPT, com chat GPT. E eu vi isso. Eu sei que pode ter sido até em tom de piada, mas eu fiquei com medo, porque eu falei, gente, é verdade. É verdade. A gente ainda, quando a gente fez a faculdade, ainda não tinha. Não. Isso, e muito menos nesse agravante. E olha que eu me assustava, que a nossa turma já comentava que passava nas provas do ensino médio colando com WhatsApp. E a gente não teve isso. O nosso auge era torpedo oi, mesmo assim, os celulares eram tão escandalosos que não dava para usar na escola. Não, e hoje você pensa assim, eu não vou entrar na questão de que tem muita gente que, porque eu conheço, eu já vi isso, por exemplo, fazendo TCC com inteligência artificial, enfim. Meu Deus! Mas você pensa assim, as pessoas estão, as crianças estão colando pelo WhatsApp. Se você imagina que agora um chat GPT da vida, por exemplo, você consegue tirar escondido ali a foto da prova, uma única foto, você manda para ele, ele te dá as respostas da prova inteira. Você não precisa ficar questão por questão, questão por questão. Você só manda a folha inteira, ele já interpreta a folha inteira e já te responde ali. Então, eu acho que os desafios vão ser bem, bem grandes aí nos próximos anos. Cara, isso é muito grave, porque assim, eu sou contra a prova. Contra a prova, acho que TCC são coisas que geram estresse. Não tem como você demonstrar O que toda a sua vale é o capacidade processo, nessas né? O coisas. que vale é o processo. Exato, eu acho que o que vale é exatamente isso, é o processo. Eu acho que se tem professor que consegue identificar, eu lembro de uma professora de matemática que eu tive, ela foi maravilhosa. Eu me considerava péssima em matemática na época da escola, péssima. E o meu pai queria morrer, porque meu pai passou numa federal de matemática. Ele não cursou, porque, né, a vida era difícil, não é fácil estudar em faculdade federal, porque é Sim. estudo integral.
Então envolve muito dinheiro de alimentação, de estadia, etc. E ele, na época, optou por casar E é e eu muito estudo, nasci. né? Não dá tempo de você trabalhar direito, porque você estuda muito, né? Exatamente. O problema do. Tem o prós e contra, né? O prós é que você se aprofunda muito naquele tema que você estuda. O contra é que se você é pobre, você não vai ter como sustentar aquilo por muito tempo. Meu pai até tentou, tadinho, mas não conseguiu. E ele não aceitava que os filhos fossem mal em matemática. Só que eu não tinha me encontrado. Só que uma professora foi muito paciente. E identificou isso comigo. Ela identificou que eu não era ruim, era que eu tinha o meu método. E aí eu lembro que toda prova, ela passava a prova para todo mundo, aplicava para todo mundo normal. E na hora da prova, ela chamava eu e mais 3 colegas, mais 3 amigos meus, sentava na mesa dela, pegava um problema, que era aquelas contas de folhas inteiras, assim, e ela falava: vocês vão pensar juntos e chegar a uma conclusão juntos. Então todo mundo fazia a mesma prova, só que a gente fazia uma prova diferente. Depois que ela começou a aplicar isso, eu comecei a levar 10 em tudo. Eu comecei a virar gênia da matemática. Quando eu falei para ela que eu ia cursar publicidade, ela quis me matar. Ela falou: você tem que ir para física, você tem que fazer matemática, você tem que não sei o que lá. E eu falava: não, mas eu não me identifico, eu gosto muito. Mal sabia eu que eu ia aplicar em tudo que eu fizesse, porque não tem como você excluir a Estatísticas que matemática. o diga, né? Nossa, e análise de métricas também, enfim, tudo se aplica. Na nossa época ainda tinha a mídia, que hoje é chamada de outros Hoje termos, não né? existe mais, eu tô por Não fora. existe mais mídia, mano. Cara. E Eu mídia digo era o assim, se profissional adaptaram, mais né? Não é que não cobiçado, né? exista, não posso ser tão radical também. É que a TV caiu bastante, né? O que bancava Então, mesmo ali era a TV, né? Na época, pelo menos. eu acho que assim, eu até cheguei a acreditar que o BV tinha caído. Pensei, para que que existe o BV? O BV nada mais é do que você só pode veicular campanhas na televisão aberta ou fechada se você tiver o vínculo com alguma agência. Era uma lei. Você fazia e a agência, por lei, recebia de volta um valor a partir daquele investimento que a marca fez. Você não conseguia fazer isso sem uma agência, né? E hoje você vê aplicativos digitais, onde qualquer pessoa pode fazer um vídeo, mandar para aprovação e a TV passar e veicular aquilo ali em algum horário comercial. Classificações de valores, vai ser até parecido. Mas, independente disso, eu até fui num evento semana passada que falaram sobre isso. Inclusive, eu conheci o fundador do KD. Você conheceu o KD? Não. Pô, você tem cara de quem conhecia o KD. Fiquei mal agora. O KD foi um buscador que Ah, eu sei, eu já ouvi falar, mas nunca usei. não era para bater de frente com o Google, mas ele era um buscador mais focado. Por exemplo, as fontes de informações dele eram só fontes de artigo científico, Hum, revista publicada. Então, digamos que ele ficou meio que conhecido como uma fonte confiável, porque o Google, querendo ou não, na nossa época principalmente, da inserção ali, da imersão da tecnologia, Web 2.0, por aí, ele dava muito Wikipedia como resultado, né? E sim. não que fosse, eu nem vou entrar no mérito de certo ou errado, mas era muito uma única fonte. Claro que fazia um sentido, era da onde realmente mais tinha informações distintas, mas enfim. E aí eu conheci o fundador do KD e ele falou sobre isso no evento. E o BV existe, mas por fora dos panos, assim, por baixo dos panos. E eu fiquei um pouco Entendi. surpresa, porque eu falei, para mim nem existia mais, porque não precisa. Para que eu vou pagar por fora? Eu acredito que a nossa área que a gente estudou mídia, não é que ela tenha morrido, é que ela se transformou nos influencers, por exemplo. É Porque o que que era a verdade. mídia? Você bancava a pessoa que era responsável por indicar os meios de comunicação para os clientes. Quem faz isso hoje em dia? Influencer. Então, Sim. ao invés de mandar um kit promocional para pessoa de mídia da agência, que eu acho que nem existe mais, eu vou mandar para o influencer, que ele vai divulgar com os seguidores e tal. Assim, isso aqui é minha opinião, tá? Eu posso estar completamente enganada. Inclusive, falando sobre emprego e tal, eu vou entrar no meu segundo ponto que você me fez pensar. Gente, quando eu estava na faculdade, meu sonho de todo mundo, né? Sonho de consumo é entrar numa agência para você exercer o que você fazia. E eu não conseguia, cara. Eu fui mandada embora no melhor período da vida para buscar emprego. Eu era CLT, então eu teria um seguro e tal. E aí eu lembro que eu pedi muito conselho pro João, tipo, o que que eu faço? Como é que eu, porque ele já trabalhava em agência na época. Falava o que que eu faço, eu quero muito entrar e tal. E aí eu lembro que depois de não sei quantas entrevistas de assistente de marketing, que
todas me gongaram, porque eu estava estudando publicidade, eu vi todos os estereótipos possíveis. Não porque aqui você não pode ter tatuagem. Eu vou dar um spoiler, não tenho até hoje nenhuma tatuagem. Logo em Ai, agência, aquela galera cool que anda descalço, é. eu não sei o Ai, que aqui quê. não pode fumar, tá ligado? Tem detector de fumaça. Eu falei, então, eu sou careta, não uso nenhum tipo de droga. Na época eu ainda bebia isso, hoje nem isso. Piercing. Ah, então é que é contra a conduta da empresa pra você falar com o cliente ter piercing. Gente, eu só tenho piercing na orelha, até hoje, inclusive. No rosto eu nunca quis colocar, nunca tive interesse. Mas enfim, eu via muito isso. Até que um dia eu consegui uma entrevista. Eu lembro que eu pedi conselho pro João até da roupa que eu ia vestir. Você lembra disso? Lembro. Mano, eu lembro que. Porque assim, eu não sabia. Eu falei, será que vai ser muito cool se eu for, tipo, calça rasgada, regata? Ou será que se eu precise de social pra mostrar, tipo, comprometimento, profissionalismo, mas ao mesmo tempo não é assim que eu vou trabalhar. Então eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, cara, eu vou chamar o João, porque o João sempre foi um cara muito legal. Ele era um cara que não negava informações. Então eu falava, vou buscar dele, o que que ele acha. Eu lembro que eu fiquei tirando foto. Ai, o que que você acha? Parecia aquelas amigas do ensino médio. Usei o João de uma maneira muito inusitada. Mas eu lembro que ele me ajudou, porque eu fui confiante para a entrevista. Eu fui muito confiante para a entrevista. E eu lembro, você comentou que foi nervoso, por isso que eu lembrei disso. Eu entrei, eu tava tensa, que eu queria entrar na agência, mas ao mesmo tempo eu tava confiante, porque o João me passou a ideia de, tipo, você tá indo bem. Então, o que você pode fazer por agora é isso. Chegando lá, seja sincera, seja verdadeira. E cuidado com o que você vai falar para você não fazer promessas equivocadas. Do tipo, a vaga era para, por exemplo, estagiário de mídia, mas o meu objetivo era planejamento. Então ele falou só isso, toma cuidado com as promessas que você vai fazer. Tipo, você quer muito entrar, né? Mas seja sincera no que você pretende, nos seus objetivos. Porque se eles não gostarem disso agora, não é você que vai perder. É melhor. É, habilidade a gente desenvolve, né? Quando eu entrei na primeira agência, eu sabia Photoshop, etc., mas a agência inicialmente ela tinha uma demanda de jornal, de fazer jornal. Então eu por muito tempo fiz jornal, edição de jornal inteira, assim. Que loucura! Os jornalistas me mandavam as matérias e eu montava o jornal. E era no InDesign na época. E eu nunca tinha aberto esse programa. Aí na entrevista eu falei, sei e tal. Porque eu Domino. não, não, domina, porque assim, são ferramentas, né? A gente aprende. Então, nas minhas primeiras entrevistas, como eu comentei, eu fui super nervoso porque a gente fica imaginando um monte de coisa. Ah, o que que eu vou falar, né? A gente fica tentando bolar um discurso, mas na hora H ali nunca é o que você pensou, né? As entrevistas, as conversas, elas nunca são como a gente imagina. Infelizmente, Então, verdade. é isso, é você conversar, falar o que você sabe, né? Em alguns casos eu dou a dica de ser mais objetivo, né? Você está indo para uma entrevista em uma agência, cargo de mídia, área de mídia, não tem por que você falar que trabalhou, sei lá, né, no mercadinho na sua infância, né? Eles... Nossa, você me deu uma dica muito boa que eu lembrei agora. Falou sobre por que você não reaproveita a sua experiência ao invés de você focar. Porque assim, o que eu tinha. Gente, eu era recepcionista. Tinha nada a ver com coco. Talvez se envolvendo atendimento, faria até um certo sentido. se na conversa ali envolve uma história, querer saber do seu histórico, beleza, mas não tem muito o porquê você ficar apontando em Sim, trabalhos, em mas coisas você que. chegou a comentar sobre tentar reaproveitar a minha experiência aplicando no que eu acho que seria. E, meu, isso foi perfeito. Eu acho que eu ganhei a entrevista nessa hora, inclusive. Porque você falou isso, você veio na minha mente na hora da entrevista. Eu lembro que ela perguntou assim: como é que você acha que você pode colaborar com a agência, né? Mesmo ciente que você nunca trabalhou, então você nem sabe como funciona. E aí eu falei, bom, na minha área anterior, eu fazia isso, isso, aquilo, eu não lembro exatamente o que eu falei, óbvio, mas falei um pouco e eu acho que eu posso aplicar fazendo isso e isso, eu posso colaborar fazendo isso e isso, eu também sou muito proativa, tá, não sei o que lá. E eu lembro que nisso eu ganhei. Aí depois disso, ela perguntou qual era o meu signo, depois ela perguntou sobre a minha vida pessoal, Quebrou que o inclusive gelo. que inclusive foi ótimo, porque ela tinha uma vida parecida com a minha futura chefe na época. Que os pais dela também tinham trabalhado com fotografia, eu também era fotógrafa. Os pais dela também tinham um estúdio fotográfico, o pai também tinha na época. E aí eu lembro que eu saí pensando assim, arrasei.
E literalmente, inclusive, aí depois eu perguntei, por que que eu passei na entrevista? Teve algum ponto alto? Aí depois de uma certa intimidade ela falou, porque você falou que era capricorniana e mídia mexe com dinheiro. E aí eu pensei, ela não vai fazer cagada. 3 dias de estágio, meti um prejuízo de 30 mil na agência, mas não foi culpa minha. Tinha Não que foi ver os culpa minha. ascendentes, tinha que dar uma olhada nos ascendentes. Não, foi muito engraçado quando ela falou isso, cara. Mas eu achei legal, porque realmente teve uma coisa que você me ensinou sem querer querendo, que me ajudou. Se teve uma coisa que eu aprendi nas minhas primeiras experiências profissionais, era que eu não poderia permitir que as pessoas me humilhassem ou passassem por cima de mim, independente de tudo. E eu cheguei quando eles vieram que nem pavões, assim. E a menina que eu tava substituindo se trancava no banheiro pra chorar, tadinha. Então, quando vieram com o peito aberto, querendo brigar, o dono da agência veio gritando comigo. Tipo, por que você fez isso? Da onde você tirou da sua cabeça? Tipo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, o erro é meu ou é o erro de vocês? Que por uma informação tão importante e cara, tem três informações de origem que tem informações completamente diferentes. E eu lembro que eu fui de peito aberto, eu nem pensei. Aí eu sentei, a minha chefe falou: foi um prazer trabalhar com você, tá bom? Foi ótimo te conhecer. E eu falei: eu não tô arrependida. Tava desesperada? Tava. O cartão ia vencer, eu tinha contas a pagar. Mas eu pensei: eu prefiro assumir essa skin. É essa profissional que eu quero ser. E ele falou, o dono da agência anos depois falou que gostou de mim por isso, por aquela Uhum. atitude que eu tive. Então, fundamental em vários aspectos. Que bom. Mas faz diferença. E eu acho que a confiança fez a total diferença, assim. Independente de tudo que rolou. Porque me ir confiante já no que. Pensando assim, o que eu fiz não tem nada correlacionado. Mas eu sei que pode me dar muita bagagem para outras coisas e me dar forças Sim. em outras coisas, ajudou bastante. Mas meu Deus, que diferença incrível. Agora, voltando um pouco sobre o que você falou sobre empreender, quero entender como a Loquaz chegou na sua vida, como entrou esse projeto, em que passos estamos, que já estamos nas divulgações. Gente, eu participei um pouco do projeto Loquaz e assim, tem um carinho gigantesco, porque inclusive empreendedores que vendem produtos, oferecem produtos, esse é o cara, hein? Isso que ele vai falar agora é ouro. Então prestem atenção. Senta que lá vai a história. As histórias sempre são longas, né? Adoro. Eu já falo um pouco, mas a história da Loquaz começou nessa época que eu estava na faculdade e estava nesse meu primeiro emprego. E nessa Nossa, a época, Loquaz nasceu lá? eu vou Caraca! explicar. São, acho que 12, 13 anos, 14 anos. Mas eu vou explicar. Nessa época, o que bombava era blog, né? A gente não tinha status, não tinha stories, isso não existia, entregando a idade de novo. Meu Deus. E o que bombava eram as blogueiras, né? Blogueiras de moda, maquiagem, né? Que aí surgiu, acho que era Boca Rosa, que era blog, né? E aí eu, com a minha cabeça, né, pensando, assim, eu empreendi, comecei a empreender involuntariamente, né? Não foi que eu falei assim, ó, eu sou um empreendedor, preciso pensar num projeto, eu vou escrever aqui. Eu gostava de desenvolver projetos, coisas, e vi uma oportunidade. Comecei a fazer alguns blogs como freela, né? Você fala, tem o João ali, ele desenvolve sites, tal, faz blog, então eu fiz muito blog, muito mesmo. Inclusive fiz blogs de até influencers que são bem famosas hoje. Sério? Que Bem legal! famosas. Eu só não vou me lembrar o nome, mas tem umas três que hoje são bem famosas mesmo. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim, bom, eu faço esse blog aqui para essas meninas aqui. Eu lembro que na época era tipo 200, 300, 400 reais que eu cobrava. Nossa, que mixaria, meu Deus! E aí eu pensei assim, e se eu fizesse uma parada mais acessível, porém com mensalidade, né? E aí já com a mentalidade de empreender, de escalar, Visionário! de tornar isso grande, né? E aí eu falei, bom, vou fazer aqui uma mensalidade, né? Então, eu nem lembro quanto que era, não lembro se era 50 ou 100 por mês. E aí a pessoa assinava, eu fazia o blog para ela, né? Não existia nada automático na época. Eu tinha alguns modelos assim, mas eu fazia manual mesmo. Meu Deus, com trabalho. E aí tinha essas assinaturas, e aí foi acontecendo. Só que aí aconteceu uma coisa, que aí foi o meu auge e a minha desgraça ao mesmo tempo. É sempre assim. Porque tinha uma.
específica blogueira que ela era bem famosa e ela estava começando a crescer. E ela fez um vídeo, né? Além do blog dela, ela tinha canal no YouTube. E aí o tema do vídeo dela era como eu criei o meu blog. E aí ela explica tal, todo o processo e obviamente ela menciona eu, né? Eu barra empresa, porque eu não assinava como João, eu assinava como o nome de outra empresa, que era minha. E ela falou assim: se vocês tiverem interesse e tal, você vai no rodapé, no fundo do meu blog, e você clica lá e você vê. E aí eu acordo uma enxurrada de pedido, né? E era tipo Mentira! 200, 300 pedidos por dia, assim, da Imagina o assinatura. susto! E aí eu tive alguns problemas. O primeiro era, não ia conseguir fazer todos. Era humanamente impossível, porque não existia. Eu não estava num nível técnico para fazer algo mais automático. E no plano, no primeiro mês, eu oferecia um domínio gratuito. Então, basicamente, o meu plano de negócio era assim: eu perdia no primeiro mês, né? Perdi entre aspas, porque eu pegava a mensalidade e bancava o domínio por um ano. No segundo mês eu começava, segundo, terceiro, enfim, começava a de fato faturar. E aí eu não consegui, né, entregar as demandas, fui atrasando, bababá, Reclame Aqui, tanto que o nome da empresa hoje em dia, se você pesquisar, tá lá no Reclame Aqui. Eu cheguei a cair no Reclame Aqui, Caraca! Eu não tanto sabia que disso, eu, não. tanto que eu larguei esse nome, né, porque ficou meio sujo, meio feio, né, pra você pesquisar lá, tá no Reclame Aqui, porque eu realmente não consegui demandar, assim, e aí vamos dizer assim, eu quebrei, né? E eu lembro nessa época eu tinha uma amiga minha que ela era designer e ela fazia essa collab comigo, né? Ela fazia o visual, o design e eu fazia o blog. E a gente começou, lembra na época de Colírios? Não Nossa, sei o que lá, não sei. Colírios. Então, a maioria dos blogs de Colírio também foi tudo a gente que fez. Nessa época, então a gente, na área de Gente, blog, Colírio Capricho era auge, hein? era auge. Nossa, você Então, trabalhou assim, nível global. Não, de sucesso e de audiência? É isso mesmo na época. então, assim, em paralelo a gente fazia essas coisas, né? E tinha também a rádio. Nossa, era muita coisa que eu fiz. A gente tinha a rádio também, a rádio online, conhecia essa galera, juntava. Eu tinha, por exemplo, no MSN, eu tinha a Priscila lá, do Yudi lá, eu conversava com ela no MSN por causa da rádio. Então a gente tinha bastante contato com essa galera que tava crescendo e tal. Saudades, MSN. E aí eu quebrei, né? Eu já tinha pensado no nome loquaz, porque loquaz é uma palavra em português e ela significa eloquente, né? Tipo, que fala muito. Então, esse nome inicialmente ele foi pensado para blog, né? É blogueira, ela tá falando, loquaz, fala demais. Então, a origem do nome veio disso. E aí quebrei, aí guardei, né? Guardei o nome, o projeto e segui minha vida. Enfim, entrei em agência, comecei a trabalhar, consultoria. A gente montou uma agência também, depois montou o estúdio, né, que é hoje o que a gente tem, a Gold. E aí dentro da Gold ali, né, escrevendo, né, pensando em projetos, veio a ideia de reviver a Loquaz. E aí a gente reviveu como site, né, então é uma plataforma para você criar o seu site. E aí a gente inicialmente viu algumas dificuldades, né, de levar isso para frente. Foi aí que a gente migrou para a loja. Falou, não, acho que o que vai fazer sentido aqui é a gente construir essa plataforma de loja. E aí a gente ficou mais ou menos um ano e meio assim, remodelando essa versão para a loja e a gente lançou no início desse ano oficialmente, vamos dizer assim, né? E aí estamos aí nos desafios, né? Gente, a Loquaz, ela é assim, é um projeto muito idealizador, mas principalmente é também muito visionário. Até porque o criador é visionário. Mas a ideia é fantástica, porque, querendo ou não, ele é como se fosse um marketplace, só que facilita a sua vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu não vou não é nem questão de vender o projeto, é questão de acreditar no projeto. E o projeto é belíssimo, assim, é muito bacana. A ideia e tudo mais. Só que eu não fazia ideia que até um nome, porque assim, geralmente, sobre um pouco de processo criativo agora, geralmente quando a gente pensa primeiro no nome, é sempre ruim. O nome da minha agência da faculdade era horrível. E a ideia de logo e tudo mais que a gente tinha, eu acho que era pior do que o nome. A gente costuma brincar que o nome é o mais difícil de um projeto, é a coisa mais difícil de você conseguir. E você conseguiu um muito bacana desde muito tempo. Eu achei isso fantástico. Foi um achado, né? A gente pesquisou dicionário, eu lembro que na época a gente queria algo em português,
curto, não tão longo, algo também, posso dizer, abstrato, né? A loquaz, tal, a galera não sabe o que é, né? Não sabe o que é uma palavra da Diferente, língua portuguesa, é sonoro. uma palavra em português, né? Então, realmente foi um achado, porque o nome é bem complexo. Ah, a gente fez isso também no nosso do grupo da faculdade. Foi péssimo. Foi péssimo. Assim, eu tenho um certo carinho, eu não vou negar. Eu tenho um certo apego, até porque eu até colaborei e tal na escolha. Mas reconheço que eu faria melhor hoje. Inclusive, gente, vou colocar aqui um adendo. Eu já entrevistei a Pablis, né, no Podpri. Acho que do grupo só esse. Eu sempre invejei duas coisas. O grupo da faculdade deles, que eles criaram, a gente tem que criar uma agência, né? Então sempre invejei. E o nome, porque eles tinham uma agência chamada Motirô. Eu achava fantástico. O João criou junto com o Júlio a identidade visual e tudo mais. Meu, era lindo, era lindo. E todo o conceito que tinha por trás, eu acho que era perfeito. E eu quis tanto, almejei tanto, que fiz o completo contrário na minha agência e ficou tudo muito horrível. Você mencionou o Júlio, mas na verdade o Júlio ele não era da minha agência, ele era de outra, que eles Ah, é, ele faziam. migrou, depois você saiu, né? Não, ele não chegou a ser da minha agência. Não, eu Era. digo da Motirô, da faculdade, não da sua agência que você trabalha. Não, da faculdade não, ele nunca fez parte. Jura? Aham, era, ele Gente, que fazia, se eu não me engano, vago. era com o Guilherme, eu acho. Puta, verdade. Mas ele Só que eu fez esqueci. parte da Motirô um tempo depois, não fez? Ou eu tô Ah, muito só se maluco? foi, só se foi depois que eu saí. Foi. Porque. Depois que você saiu, quem te Ah, substituiu na Motirô foi ele. então tá explicado. Mas Inclusive, fui chamada também, só que eu não tinha interesse em entrar na agência, né? Na agência que a gente está falando da faculdade, que era tudo fictício. Mas eu tinha muito interesse na identidade visual de vocês. Assim, fazer trabalho com você ou com o Júlio era um sonho à parte que eu tinha. E não realizei, inclusive. Trabalhei é. com vocês fora da faculdade depois e não me decepcionei em nenhum aspecto, Uhum, porque vocês são sim. dois profissionais assim excepcionais que eu quero levar para projetos gigantescos. Só que na faculdade eu fiquei na vontade, confesso. Mas agora eu Cara, fiquei confusa no lapso de memória sobre. só se ele entrou depois. Mas a gente, enfim, como eu já trabalhava na área, eu tinha uma noção de design, né? Então você entra numa faculdade que tá todo mundo iniciante ali, coisa a mais faz uma diferença, né? Natural. Eu acho que ele também trabalhava já em agência. Já. Mais um diferencial também na agência era a Isabela. A Isabela a gente zoava ela de turista, porque ela vinha para cumprir porque não podia, né? E o resto É. dela não vinha. Só que ela, assim, até hoje, né? Eu acho que ela ainda trabalha com isso, é que eu não tenho muito contato, mas ela é uma redatora, assim, fora da curva, absurda, assim. Eu nunca vi ninguém no nível dela. E os manifestos, né? Ela que fazia, né? O nosso sobre, etc. Lembro que a gente fez até um manifesto para publicar na época, então isso também fez uma diferença, assim, absurda na nossa, enfim, no manifesto, né? Na marca que a gente criou para a agência. Então O foi bem legal. conjunto faz muita diferença, né? Eu acho que É, se tem uma coisa que a gente aprende na faculdade é o quão é importante cada um focar na sua área, porque faz muita diferença quando temos pessoas muito boas, só que naquilo especificamente. E eu acho que vocês tinham isso, sim, mesmo, realmente. Eu acho que até do turista, a pessoa que frequentava sempre, eram pessoas muito boas, assim. não, e Invejei muito. Não vou a nem gente mentir. é uma invejinha boa, né? Invejinha boa. A gente também, Era uma inveja assim, assim, a porque eu gostava. gente, Gente, eu tinha um prazer. Quando eles iam apresentar trabalho, eu sabia que ia vir coisa boa. Então, assim, era um momento que eu parava o que eu tivesse fazendo, que eu prestava atenção. não, Então, e era é uma inveja de querer engraçado. pra mim. E é engraçado que era vice-versa, né? Tipo assim, a gente. É óbvio que rola uma questão de ego, né, na faculdade, mas a gente meio que tinha uma rivalidade saudável, vamos dizer assim, as nossas Tinha. agências, né? Porque a gente fazia, era uma das top 5 ali que fazia os melhores projetos, né? Era. Não, era legal, era É, divertido. Eu aí acho a que gente. a gente queria pra gente um pouco do que o outro tava É, fazendo. A gente queria fazer parte de tudo. sim. Então, tipo, audiovisual, eu lembro que vocês também dominavam audiovisual, né? Porque tinha, enfim, tinha atores, tinha você com fotografia. Então, audiovisual era uma dificuldade pra gente também. E o meu grupo em específico era bem engraçado, porque a gente era meio, vamos dizer assim, não é estranho, mas sabe um. Porque, não sei se você lembra do Matheus, Putz, o loirinho. Ele era meio ai, quietinho.
Eu acho que eu lembro. Mas assim, um cara super gente boa, mas totalmente fora da curva também. Eu lembro que a gente foi apresentar um trabalho, todas as meninas faltaram, porque de homem era eu, o Matheus e o Vitor. Eu lembro do É, Vitor. Do o Matheus eu Vitor. não lembro muito. E aí só tava eu e o Matheus, né, na aula. O resto do grupo não tinha vindo. E a gente tinha que apresentar um negócio. E eu tava com uma camiseta do Hulk e ele com a camiseta do Superman. Meu Deus! Agora vai nós dois na frente da sala inteira, dois nerds com camiseta de herói. A gente riu tanto esse dia, foi, meu Deus. Ai, Olha o era nível que muito chega. bom, cara. A gente chegou a ganhar uma brincadeira lá que a professora fez de melhor curta e tudo. Só que assim, Lembro. o meu projeto, mano, a minha agência da faculdade, de novo, eu tenho um certo carinho, tanto pelos integrantes quanto pelo grupo. Mas assim, eu sempre falo isso. A gente arrasou a faculdade inteira. Chegou no DCC, deu pânico. E aí a gente foi horrível, a gente foi péssimo, nosso TCC foi horrível, assim. O nosso manual de identidade repetiu informações duplicadas. Foi assim, tudo que tinha para dar errado em algum TCC da vida deu no nossa. Isso me deu um pouco de frustração. Mas eu não me arrependo, não. De um modo geral, eu não sinto saudade porque foi muito estressante. Mas, de um modo geral, eu acredito que tudo fez acontecer, o desenvolver muito legal. Acabou que eu me orgulho muito da trajetória. Eu gostaria de me orgulhar do TCC como muitos se orgulham? Sim. Mas, infelizmente, não foi o meu caso, mas não é por isso também que eu vou desabilitar ou desconsiderar tudo que foi na trajetória, porque realmente isso que Sim. você falou foi verdade. A gente tinha uma troca muito legal. E a gente não se via como rivais. A gente tinha que nem o João falou, a gente tinha as agências que levavam a sério, então a gente se admirava. E tinha as agências que a gente via que a galera tava muito à toa. Tava muito assim, então aqui só pra cumprir tabela. Fácil. Sim. Então, essa galera a gente até ignorava a existência, assim. E a gente era muito buscado também. Eu tô me sentindo muito inteligente agora com esse viés aqui da conversa. Mas queria incluir uma coisa. A gente comentando sobre o roteiro, a gente acabou citando sobre inteligência artificial. E não tem como falar de tecnologia hoje em dia sem falar de inteligência artificial. Inclusive, toda vez que eu vou montar um planejamento, eu sempre dou uma olhada nas tendências, assuntos do momento e tal, para compartilhar. E às vezes, teve um planejamento, se eu não me engano, foi principalmente desse ano, tá? Que eu consegui me organizar bem e tô com uma frequência bacana. É há mais de um ano que eu tô conseguindo manter essa constância. Mas principalmente esse ano, eu tenho raras vezes um pensamento até de, poxa, será que eu tô sendo repetitiva? Porque eu tô falando tanto de IA, só que assim, a IA tá sendo aplicada de uma forma tão abrangente, e quando eu falo abrangente é porque a gente pode falar dela, falando de diversos assuntos diferentes ao mesmo tempo, que não é impossível ter esse pensamento hoje e faz um certo Sim. sentido. E aí eu quero saber de você, já que a sua trajetória envolve muita tecnologia, tanto em relação ao conhecimento como em relação ao trabalho também. Então eu quero entender como ela se desenvolve. Você usa inteligência artificial no seu dia? Nem sei se tem alguém capaz de responder um não agora com essa pergunta, mas você usa, você acha útil? Como você acha que ajudou tanto no seu empreendimento com a Loquaz, quanto no seu dia a dia como profissional também? Você está focado só na Loquaz hoje em dia, inclusive? Sim, basicamente, né? Em projeto mesmo, solo quase. E eu também faço, até atuo em projetos com consultoria, área financeira, enfim, também toda essa parte, cartão de crédito, carteira digital, eu também atuo hoje, o que é mais assim, eu uso, né? Acho que é muito difícil a gente não usar inteligência artificial hoje. Na minha área, inclusive, né, que é uma área de código de solucionar problemas, ajuda muito, não a solucionar o problema, mas a você, Agilizar, né? a você identificar e resolver mais rápido. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser dependente da inteligência artificial, né, no sentido de querer que ela faça tudo, né? Às vezes dá vontade, putz, sei lá, às vezes até besteira, vou mandar uma mensagem de aniversário para um amigo, vou pedir pro chat GPT gerar essa mensagem. Mas profissionalmente, uso muito como um auxiliador, então ela me auxilia bastante a eu chegar na solução mais rápido. Tem muito a se desenvolver ainda, porque erra muita coisa, né? Então, assim, existem. Inclusive, eu acho que isso vai ter a ser um problema no futuro, né?
No Também acho. sentido de muitas coisas serem criadas 100% com inteligência artificial e lá na frente ela quebrar ou dar algum tipo de problema, né? Já existem golpes com IA, né? Então, assim, quando você desenvolve um projeto enfim, tecnologia, uma plataforma, um site, qualquer coisa que seja, você depende de bibliotecas que a gente chama, né? Dependências, né? Então, eu preciso. A gente não precisa reinventar a roda, né? Se já existe, eu posso utilizar de alguma forma. Só que a IA, às vezes, ela erra o nome, né? Então, assim, eu sugiro você utilizar, né, essa biblioteca chamada X. E ele gera o código para você. Só que essa biblioteca ela não existe. Então, o que que os golpistas, fraudadores estão fazendo? Eles estão pegando esses nomes, criando essas bibliotecas falsas para IA sugerir você incluir no seu projeto e os fraudadores dominar a sua aplicação, vamos dizer assim, né? Caraca! Então, assim, vai ter coisas muito bizarras que a gente vai ver, assim. Mas, assim, é inevitável o uso dela para qualquer tipo de coisa. Eu acho que o Google está perdendo mercado e espaço e vai perder muito mais ainda, né? A IA dele ainda não consegue suportar, ainda é muito fraca para algumas coisas. Mas ser bem. São muitos aspectos, né? Quando a gente fala de IA, a gente fala dessa questão de deixar as pessoas mais burras, né? Deixar as pessoas dependentes. Se fala muito de acabar com empregos, né? Acabar com empregos de desenvolvedores. O chat GPT lançou uma atualização de imagens, né? Então, toda aquela coisa com os artistas, com os estúdios de animação. Então, muita coisa vai mudar. Eu não acredito que, obviamente, algumas profissões vão acabar ou se adaptar, É mas coisas. normal isso, né? É normal, mas coisas que são repetitivas, né? Agora, eu não vejo como desenvolvedores, designers ou artistas, coisas desse tipo, acabar. Obviamente, vai ter um certo tipo de bug ou se reajustar de alguma forma, né? Em algum momento vai ter que aceitar, né? Né? Não tem muito para onde fugir, porque. As pessoas hoje querem tempo e dinheiro, e aí até certo ponto, né? Ou quando ela se desenvolver mais, ela vai entregar isso. Mas também tem questão de meio ambiente, né? Então, assim, os servidores que existem antes da IA, que já existiam, eles tinham uma preocupação já com a questão de aquecimento, né? Porque são máquinas, computadores, milhares de computadores rodando, ar-condicionado, então isso gera um impacto ambiental. Quando a gente fala para IA, o que a IA mais abusa é a GPU, que é a questão do vídeo, e aí é um processamento muito mais forte, gera muito mais calor, então as empresas vão ter um desafio também nesse sentido. Né? Tem a galera aí falando de água e tal, mas aí precisa pesquisar a fundo, né? Não vou entrar nesse assunto, né? Que a galera falando, uma mensagem no chat GPT você tá gastando 10 litros de água. Não é bem assim, mas enfim, vai ser uma preocupação nossa como humanidade também, essas questões com a chegada da IA, né? Nossa, eu não tinha pensado no aspecto profissional do jeito que você falou agora. Fez um boom assim na minha cabeça, aquele emoji do cérebro pegando fogo, sabe? Tinha pensado nessa. É porque assim, se eu parar pra pensar, eu sempre vou pensar meio que pegando pelo lado geracional. A gente é a geração que viu tudo sendo implantado. Então a gente sofreu os desafios, que foi implantar algo completamente inovador no nosso dia a dia. Smartphone é isso, é facilitar o acesso diário. E a gente viu como tudo foi acontecendo. A gente teve a fase dos pais falarem, não acreditem em tudo que vocês verem na internet. E a gente está vivendo hoje o alerta eterno sobre fake news que a gente faz para os nossos pais. Então, eles mesmos estão ignorando. Eu tenho uma opinião sobre. Eu não sou completamente avessa à tecnologia. Eu acho que eu seria muito hipócrita se eu fosse. Eu trabalho com digital. Mas eu tenho uma coisa. Eu acredito que a inteligência artificial, se a gente focar no chat GPT, que eu sei que a aplicabilidade dele, de novo, é muito abrangente. Mas eu penso que está tornando as pessoas muito ignorantes. E a consequência da ignorância é a intolerância. As pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes da ferramenta, mas isso tem causado uma coisa que, por exemplo, você falou sobre o Gemini, né, que é a IA do Google. E eu tava lembrando que faz o quê? 2 meses ou menos, talvez até, ou um pouco mais, não sei.
Foi esse ano, eu sei que foi esse ano. E nas buscas, os resultados das buscas do Google, a primeira já é o Gemini. Isso é muito perigoso, porque assim, pessoas ignorantes, barra, intolerantes, também são barra impacientes. Então a galera tá se tornando cada vez mais, até um outro atributo novo, preguiçoso. A Uhum. galera vê uma manchete, às vezes nem lê a matéria inteira, quiçá a fonte para bater se realmente faz algum sentido. Com Porque assim, certeza. Não. quando eu paro para pensar, quando eu falo de fake news e quando eu falo de fonte, quando eu falo disso, é que a gente tem que assumir uma coisa, né? Uma verdade. Geralmente as fake news, elas são muito mal baseadas em alguma coisa ruim. Então, por exemplo, você não vai ver uma fake news com Globo News. Você vai ver com g1.net. Alguma coisa. Então, às vezes é só você ver o link. Às vezes é só você ver ali a base. Mas se as pessoas não veem nem isso, você acha que elas vão atrás da informação base que gerou aquela informação inicial? Não vão. E aí a gente vê coisas gravíssimas. Quando lançou isso do Gemini e de ser o primeiro retorno, o primeiro resultado, desculpa, de uma pesquisa, uma coisa que nos assustou é que uma amiga fez um teste. E a amiga colocou uma coisa boba. O que funciona para tal sintoma que eu tô sentindo? E aí, um resultado gerou que ela deveria ingerir alguma coisa ali, caseira, e o outro falava para procurar um médico. Só que o primeiro mesmo resultado, falou sobre a inserção de alguma coisa caseira, ignorando completamente coisas importantes como ir atrás de um médico. E eu fico pensando, já somos uma geração hipocondríaca. Graças a Deus eu sou contra e eu só tomo medicação se for o último caso mesmo. Então eu só vou. Eu fiquei sabendo de. Eu fiquei doente semana passada e algumas amigas falaram, tipo, ai, Pri, toma antibiótico tal, porque eu tinha certeza que era inflamação na garganta, que eu tava sentindo muito, né? Então sabia que era. Antibiótico tal. Eu falei, gente, eu não tenho esse tipo de remédio em casa. Os remédios que eu tenho em casa é Dorflex para dor de cabeça e dores musculares. E mesmo assim, se eu sinto uma dor de cabeça, cara, primeiro eu vou tomar um copo d'água, porque às vezes é o meu nível de água que tá baixo. Às vezes é Sim, porque eu trabalho das 9 à meia-noite. É sim. tela, e eu tenho, assim, 3 telas que eu trabalho no escritório. E nos meus intervalos, o que que eu faço? Vejo TV. E com o celular na mão. Então, Então, assim, é ó. meio lógico também, né? De você pensar no como é o seu dia a dia. Sim. Só puxando um gancho, desculpa te interromper, mas Imagina. um médico já falou isso pra mim, né? Que, pelo amor de Deus, eu não sou médico, não sou da área de saúde, nada disso. Nem eu, galera, nem eu. Algum problema, algum sintoma, vá no médico. 100% a recomendação é essa. Mas ele fala assim, cara, às vezes a pessoa vem no meu consultório, né? Ele atende, acho que é pronto-socorro, se eu não me engano. Vem com dor de garganta, essas coisas comuns, né? Eu sou obrigado a dar remédio, porque senão a pessoa fica brava. Eu não posso simplesmente falar, vai pra casa, fica de repouso, beba água, se alimente bem que 2 dias você melhora, mas E não, é a o que pessoa quer funciona. remédio, a pessoa quer remédio, né, cara? Se ela vai no médico com algum sintoma, ela tem que sair de lá com remédio. Então, realmente é uma geração. Conheço também, tenho bastante amigos também que por qualquer motivo tomam um remédio. Pô, Qualquer coisinha tomam um remédio. eu sigo uma cientista, Mari Kruger, você deve conhecer. Já ouvi falar. Ela queimou a mão com café numa viagem pela Europa. Não sei se você viu. E aí foi uma queimadura grave, tipo, fez bolhas horríveis e tal. E aí ela foi ela, na verdade, ela foi ao médico lá, que ela tinha um seguro de saúde, etc. Mas ela também acabou entrando em contato com a dermatologista dela. Eu não lembro agora se era médico ou médica, mas nem vem ao caso a diferença. E eu lembro que ela falou uma coisa que fez sentido pra mim também. Ela disse que, mas e aí, o que que eu compro? O que que eu faço? O que que eu coloco? E aí a médica falou: você não vai fazer nada. Você vai lavar com água corrente, então nenhum produto, nem sabonete, glicerinado, nada. E você vai cobrir inicialmente, porque a bolha vai estourar. Depois que estourar, você vai manter ela coberta um pouco, porque você tem que proteger ela de coisas externas, porque ela vai estar aberta, né? Sua pele vai estar em carne viva. Então, evite de sujeiras e bactérias inflamarem alguma coisa. Então, para evitar, vai ficar fechado um tempo. E quando chegar em certo nível, eu te comunico e aí você passa a usar aberto. Mas em nenhum momento foi medicado nada. E eu lembro de uma frase que ela usou assim: é estranho, né? Porque a gente já espera ter que comprar uma pomada, ter que fazer uma receita. Ela disse que recebeu diversas receitas caseiras do que fazer. E, gente, a recomendação médica para uma queimadura, inclusive não importando o grau dela, é água corrente imediatamente, em temperatura ambiente de preferência.
E aí procura um médico para saber o que que pode ser Tem que a avaliar, mais. né? Sim. Isso, porque pode acontecer, sim, de É, uma precisar. coisa A mais gente não tá grave. descartando que a medicina não importa, pelo amor de Deus. Inclusive, viva a medicina. Eu fui no médico, eu tô me medicando, eu vou me medicar até amanhã pela inflamação na garganta. Eu tô muito feliz com os efeitos que ele me dá. Então não é que eu sou avessa à medicação, mas eu sou avessa a quem toma sem prescrição médica nenhuma. Gente, Sim. antibiótico é uma coisa muito séria. Antibiótico, anti-inflamatório. Eu tenho uma amiga que ela, tudo bem que também não foi só isso, tá? Só deixando bem claro que eu também não quero ser aqui uma espalhafatosa do tipo, anti-inflamatório causou uma perca de um órgão. Não, não foi isso. Mas ela, muito jovem, perdeu o rim porque ela estava se automedicando com anti-inflamatório por conta de enxaqueca. Caramba. Na verdade, resumindo muito, foi muito louco, porque ela torceu o pé indo no almoço do trabalho, então foi um acidente de trabalho, que passou a fazer ela ir muito ao médico, uma torção simples no tornozelo, nem tirou do lugar, nem quebrou, mas só uma torção. E aí ela acabou tendo muita dor de cabeça, muita enxaqueca, e não nada passava. Aí ela falou, cara, eu vou pro anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai resolver. 30% do rim de Caramba. funcionamento com 22 anos do absoluto nada. E aí depois ela acabou vendo, aí ela ainda tomando anti-inflamatório, porque estava sofrendo com as dores de enxaqueca, que graças a Deus eu não tenho, mas eu conheço pessoas que têm, e é sempre uma tortura muito grande pelo que elas descrevem. E aí chegou no ponto que ela descobriu a falência dos rins com 30%, 3 dias depois, 3%, e passou a fazer diálise. Então, Caramba. assim, não foi, de Bem novo, rápido. não foi o remédio, mas ele acelerou a falência dos Já rins. tinha uma tendência, né? Ela já ia cuidar, fato é, eu não vou também ser hipócrita. Fato é que ela já ia ter que tratar, o transplante ia ser uma possibilidade, teria que ser um caminho. Não estou falando que a diálise também seria cortada, mas acelerou todo o processo. Ela Sim. poderia ter tido uma trajetória diferente no tratamento. Então É, são coisas muito o. sérias que a galera ignora, né? Sim, é bem. É complicado. Esse é um assunto também bem complicado porque você vai no médico, né? Ele vai te passar, você vai obedecer como se ele fosse a pessoa mais sábia do mundo. E é complicado. Eu tenho um amigo que ele tem uma doença autoimune, que hoje, graças a Deus, você tá em remissão, né? Enfim, eu não sei como que se chama, né? Tá parada. E na época, né, ele contando, os médicos receitaram muito corticoide para ele. Nossa, afeta muito tudo, né? Então ele tomou corticoide por muitos anos, meses, eu não sei te dizer. Mas ele destruiu os ossos do quadril dele. Ele teve que colocar implante, né, no quadril, se eu não me engano. E não foi por causa da doença, foi por causa do remédio. Só que, pelo que ele me falou também, o médico receitou uma dose errada ou por muito tempo, né? Então é bem complexo. Eu já tive uma experiência assim, né, com médico, né? Aquela coisa, é o que eu sempre falo quando um amigo vem me falar, tô com uma dor ali, né, um médico sugeriu que eu fizesse X coisa, eu falo, ó, a minha, por experiência própria, é você ir numa segunda opção. Eu digo num caso mais grave, né? Tipo, tô falando Concordo. de Aham. virose, essas coisas. Tô falando de caso mais grave mesmo, tipo, sei lá, você precisa de uma cirurgia. Fala, beleza, o médico te falou isso, vai procurar outro e ver se realmente é isso. Porque aconteceu comigo, né? Eu fui no médico, o médico falou, não, você não precisa de cirurgia. Aí eu fui no segunda opção, que era mais um especialista do problema, e ele falou, não é bem assim, isso pode avançar, tal. E aí optei pela cirurgia, que era o mais seguro. Mas é complicado. E aí, quando vem essas brincadeiras, por mais que seja brincadeira, né? Tipo, a galera tá se formando por inteligência artificial. É óbvio que com o avanço dela, a medicina vai avançar também. Isso é um fato, né? Então, sei lá, é muita coisa. Não, a gente É, entrou num viés realmente muito, muito é, complexo. é Mas é complexo, muito é louco pensar isso. polêmico, é muito louco pensar, porque não é um ser celestial, um médico, ele é uma pessoa comum. Místico. Ele é uma pessoa comum, né? Não, e É nem a óbvio que. inteligência artificial também, porque, gente, vamos pensar aqui uma coisa bem óbvia. A inteligência artificial se baseia em informações bases ali, que ela tem. E quem Sim, insere ou quem faz, quem criou, são os humanos. Os humanos erram também. Então eu exato. concordo muito com você. Quando é um assunto muito sério, eu sempre também aconselho isso, cara, vai no médico.
E vai em mais de um, se for um assunto ainda, se o Sim. resultado for mais sério do que você imagina. Eu sei que pode ser assustador, às vezes a gente fica em pânico e tal, quando é uma coisa realmente muito grave, mas vai em mais de um. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que tudo é muito cheio de possibilidades. Então é Sim. diferente, que nem você falou, é uma virose? Pô, é uma virose. Eu fui no atendimento do SUS 2 vezes, em janeiro e agora, na semana passada. E foram 2 atendimentos diferentes, mas uma coisa foi parecida. Me examinaram. Então, foi medido a ferida que chamam, né? Acho que quando medem a febre. Foi aferida a minha temperatura, foi tirado, sei lá, colesterol ou diabetes, para ver se alguma coisa estava interferindo para além daquilo que eu estava sentindo, porque às vezes até isso interfere. Então, o da semana passada, ele viu minha garganta, ele fez realmente o exame do que eu estava reclamando e perguntou absolutamente tudo, de coisas que eu sou alérgica, há também coisas muito mais complexas como, mas o que que mudou de um dia para o outro dos sintomas? O que que você tomou que pode ter interferido também no que você está sentindo? Então, assim, são coisas que me passam uma confiança. Então, eu percebi que ele estava se baseando em algo muito sério, mas que não substitui uma inteligência artificial lá, porque Sim. ele poderia ter me dado o chat GPT, eu digo, no caso. Estou sentindo uma inflamação na garganta, ainda não estou expectorando nada, o que é mais indicado para me tomar? E ele indicaria, baseado em informações que está ali na base dele. Então, tem uma mensagem que eu quero deixar com todo esse assunto que a gente se Ah, envolveu, tomem cuidado, porque Google não é medicina, Google não é médico, e não substitui um exame presencial, não. principalmente. Não, e Google, dor no dedinho do pé, se você pesquisar, é coisa grave, né? Não tem nada light quando você Nossa, eu não pesquisa no procuro Google. nada lá, cara, porque vai me dar um Eu também tumor ou não. um Eu câncer. também não procuro nada. Eu não procuro. Eu prefiro evitar, assim. Ah, apareceu Então, uma mancha estranha, dermatologista. isso é interessante assim, né? É complicado porque eu sinto que as redes sociais, né, ela contamina tanto as pessoas a um nível assim, eu não uso TikTok. Eu só criei uma conta uma época para postar uns vídeos que eu gravei, mas eu excluí já, eu nunca usei TikTok. Eu não gosto também. E aí tem um amigo meu que ele me perguntou esses dias se eu já tinha feito um exame X lá, eu comentei que eu já tinha feito numa época, uns anos atrás, porque ele tava com medo, que ele tava sentindo um desconforto, aí ele ia no médico e tal, e teria que fazer esse exame. Aí eu falei, cara, Só não tem vai. o que fazer, você tem que ir fazer e tal. E aquela velha história, né? Se for alguma coisa, vai tratar, enfim. Aí ele me respondeu assim, foi isso que me marcou. Ele falou, porque eu vi no TikTok lá a galera com a mesma dor, mesmo desconforto, e descobriu tumor, descobriu não sei o que, não sei o que. Cara, para, isso daí tá te contaminando, dá um nível assim, então eu sinto muito isso também. E aí também com inteligência artificial, a galera comentando sintoma, mandando exame, né? Isso daí eu não vejo tão grave assim dele interpretar um exame de sangue da vida ali, mas sei lá, não sei. Que vai ser dessa nova geração, realmente não sei. Você vê, por exemplo, eu sou uma pessoa que usa muito o Twitter. O Twitter é o que eu mais uso. Eu vejo muita coisa de fora, acompanho muitos empreendedores, desenvolvedores de fora mesmo. E eles usam majoritariamente o Twitter. Eles não utilizam outras redes sociais. Então eu uso bastante. E o Twitter lançou a IA deles, né? Que é o Grok, se não me Não engano, é vi. assim que fala. E é integrada no Twitter. Então, assim, se você responder um tweet e mencionar ele interage com você. Então, o que que a galera tá fazendo? Tem tweet de 2 linhas, a galera tá respondendo falando, resume aí pra mim. Ou um vídeo de 10 segundos, a galera respondendo falando, resume o vídeo pra aí, tô com preguiça de assistir 10 segundos de vídeo. Então, é um nível assim que, sei lá. Nossa, eu fico revoltada. Eu fiz um post que, inclusive, fala sobre isso. A gente tá pior do que um peixe, João, porque um peixe, ele tem uma memória média de 9 segundos para ele entender qualquer coisa, seja de alimentação, do que ele, para onde ele vai nadar, enfim, 9 segundos. E a gente exige coisas em 3 segundos. Se um vídeo nos primeiros 3 segundos não me chamar a atenção, eu ignoro. E que atenção é essa, sabe? Tipo, 3 segundos não é nada. E Em isso é 3 uma segundos é uma coisa. chamada.
Sim, isso é um aprendizado, né? O nosso corpo, ele aprende isso, e aí você vai ver filme de 3 horas, você acaba ficando impaciente, não consegue ver, Não, você viu você que quer tem um tudo estudo sobre instantâneo. os streamings, que é um novo formato que eles estão fazendo? Você soube de alguma coisa? Não, não soube. Meu, eu vi no e-mail que eu tô em vários, né, pra me atualizar e tal. Olha que absurdo, eles estão mudando os formatos, porque as pessoas estão consumindo com o celular na mão. Então, eles perceberam que tinha muita gente que estava não terminando os conteúdos, tanto série, mas principalmente filmes. Porque filme, querendo ou não, você tira 2, 3 horas ou 1 hora e meia que seja para focar naquilo. E eles estavam percebendo que uma grande leva dos consumidores estavam até cancelando depois de um tempo que assistiam muitas coisas pela metade. Sabe o que fizeram? Depois de muito estudo, pesquisa, etc. O que fizeram mudar era só fazer autodescrição maior. Então, por exemplo, se você parar para ver uma Netflix da vida, que é inclusive uma das pioneiras nesse novo formato, se você parar para ver um filme deles novo, de 2024 para cá, você vai reparar que eles estão fazendo coisas como que você só vê em livro. Porque se você está vendo um filme, você não precisa descrever o ambiente que a pessoa está. Faz a diferença, claro, no contexto. E eles estão fazendo exatamente isso. Porque a Que galera loucura. sabe que estão assistindo o filme enquanto lavam louça, ou pior, enquanto estão no celular. Então, eles perceberam que a fixação do consumidor até o final do conteúdo aumentou. Porque pegar o celular já não está dificultando você consumir, porque você vai ouvir o que faz diferença para o conteúdo. Eu fiquei tão chateada com essa notícia, porque eu sou o tipo de pessoa um pouco, eu acho que eu vou ter que usar essa palavra, antiquada. Porque eu chego no final de semana, eu trabalho vendo série. Porque são coisas que não me exigem muita atenção. Então, se é uma série que eu não, que é a minha preferida, eu trabalho fazendo isso, minha audiência já tá cansada de tanto que eu já repeti isso. Mas filme eu levo a sério. Então, o filme eu só vejo no final de semana. E aí, quando eu pego pra assistir, vai ser 1 hora e meia que o celular vai estar por perto, porque não tem como ficar longe, né? Emergências acontecem. Mas eu não vou pegar por qualquer notificação que aparecer. Eu vou ficar vidrada no filme, porque eu tenho um prazer de assistir um filme. Era Sim. coisas que eu fazia na minha infância com meu pai. A gente alugava filme nas locadoras e assistia junto. E 3 vezes na semana, cada um na semana pegava da sua preferência e tal. Então eu gosto, é uma memória afetiva que me traz, etc. E eu fiquei pensando, não que eu queira isso, é uma coisa boa, tá? Para desejar para as pessoas. Mas não é que eu queira isso para todo mundo, mas as pessoas estão se perdendo em uma coisa chamada atenção. As pessoas não ficam mais. Isso que a gente tá fazendo hoje, agora. A gente tá dando atenção pro outro. E não sei quantas pessoas vão assistir até o final. Sei que provavelmente nem todos que comecem vão terminar, até porque vai ser um dos episódios mais longos do Podpri. Mas é um absurdo a gente pensar que a gente está perdendo algo tão precioso como dar 100% da sua atenção para o outro. E a gente só perde com tudo isso. Porque, desculpa, para mim não tem viés positivo nesse contexto. Realmente não tem. É bem. Triste. É triste, né? Acho que a gente pegou uma geração intermediária, né? Vamos dizer assim, né? A gente cresceu sem internet, sem computador, sem celular, né? Brincou, teve infância, mas hoje tem estudos, né? Teorias, né? Que falam, por exemplo, antigamente você sabia o seu número de cor, o número do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, etc. Sabia de cor. Hoje em dia você não sabe. Sabe o seu porque, né, dependendo do caso, usa com frequência, passa com frequência. E olhe lá também. Documentos, né? RG, CPF de cor, tal. A galera tá perdendo isso, tá? Enfim, o celular, a internet ali entrega tudo e aos poucos, obviamente não generalizando, mas acredito que algumas pessoas vai ser até a capacidade de escrever, né? De pensar, de desenvolver uma frase, né? Um texto ali, né? Às vezes eu recebo texto de conversas com pessoas e você vê que é inteligência artificial, né? Porque tá escrito certinho, tá usando aquele traço, né? Sem ser um menos, sabe? Menos um traço que ninguém usa escrevendo no dia a dia, ninguém usa isso. A não ser que esteja escrevendo um TCC ou sei lá, algo científico, ninguém usa esse tipo de escrita. Então, vai ser um futuro bem estranho, não sei. Também não sei. Eu sei que isso me dá mais vontade de continuar com Podpri. Porque isso é muito rico, cara. E eu acho que tá se perdendo. Sim.
E assim, não é sobre concordar ou não, né? Encontrar pessoas com pensamentos parecidos, nem nada. Até porque tô falando com o cara da tecnologia. Então eu tô super aberta a ouvir até o oposto do que eu penso e tal. Mas a gente tá perdendo justamente isso, que é o que mais conta. É você ter trocas e tudo mais. E aí, de novo, vou trazer, porque a ignorância leva à intolerância, que leva à impaciência. E aí as pessoas não estão mais se tolerando. A gente está perdendo um pouco sobre o que é viver em sociedade, inclusive. Mas eu não quero chegar nesse ponto que vai parecer que eu sou uma completa. Sabe aquele filme do Will Smith, que é contra as máquinas? Não Ah, lembro sei, sei, agora. sei. Eu também não lembro o Antigo. nome. Não vou lembrar o nome, Sim. mas enfim, ele é completamente contra os robôs no dia a dia e tal. Inclusive, é um robô que acaba ajudando ele na guerra contra as máquinas e tal. Mas eu não quero ser completamente contra, porque eu acho que é errado também. Se você tomar um partido completo, 100% de uma coisa, você também tá errado. Sim. Independente da ideologia que É, você não tem. tem, não tem como ser radical. A inteligência artificial, etc., é inevitável, né? Assim, a gente até brinca, né? Nossa, o meu sonho é morar numa fazenda, aposentado, com um monte de gado, tal, etc. Ok, até certo ponto é legal, mas com Wi-Fi, com ar-condicionado, com computador, com streaming, aí Ah, beleza, eu não aí dá para moraria não, sabia? aposentar. Eu não moraria não. Eu preciso de Gosta da trânsito. cidade? Eu Ah, preciso do trânsito para me ninar. Eu durmo com barulho. Se não tiver um busão forçando a subida, não vou dormir. meu Deus. Não, mentira, eu gosto para tirar férias. Assim, 15 dias não, no máximo. eu também gosto da loucura da cidade. Eu gosto, sim, mas às vezes dá vontade de dar uma fugida mesmo. Ah, não, dá. E eu, de novo, gosto de tirar férias, 15, 20 dias, mas assim, no máximo. Passou de 20 dias, eu já vou estar desesperada. Eu fui para João Pessoa não, Campina Grande, no ano retrasado, em 2023, e aí eu fiquei na casa de uma amiga lá em Campina Grande. Cara, era tão silencioso, que eu demorava para dormir. Eu demorava muito pra dormir. E, tipo, eu tava relaxada, tava me alimentando bem, tava com pessoas ótimas, me tratando super bem, em época de festa, que inclusive é uma das minhas preferidas. Eu tinha tudo pra ter o melhor ritmo de descanso e relaxamento da minha vida. Eu não tava conseguindo relaxar completamente. Inclusive, meu intestino, que é nosso segundo cérebro do corpo, até desregulou. Que ele falou, não tô entendendo o que que você tá vivendo, querida. Mas, enfim. João, agora eu vou fazer um bate-bola. Eu amei a nossa conversa. Foi tudo que eu esperei. A gente Que a gente falou de viajou, né? tudo. Viajou, né? Nossa, a gente viajou muito na batata. Quero falar sobre outra. A gente vai ter que gravar de novo, porque eu ia entrar num Claro. assunto agora que era muito complexo. Ah, Eu falei, eu não não, vou entrar agora. às vezes eu tô conversando com os amigos e aí para eu explicar o meu ponto, eu fico meia hora falando, dando volta e aí eu explico. Meu, você sabe que uma das dificuldades do Podpri, inclusive, graças a Deus eu ainda não falhei nessa missão, mas eu sei que é capaz. É de entrar num assunto e aí daqui a pouco não finalizar ele, porque eu entrei em 3.000 É depois. possível, é possível. Comigo é Muito! possível. Nossa, comigo é super possível. Eu sempre faço isso, inclusive com frequência. Mas ainda não deixei na mão, porque eu percebo nas edições, né? É nas edições que eu vou saber se eu errei, se eu Aham, cometi esse pecado. sim. Por enquanto eu não cometi, porque tem uns vídeos iniciais que eu criava antes do podcast, era muito sobre. Ah, eu tenho 2 pontos. Aí eu levantava um e esquecia do segundo. Mas no caso do primeiro, era tempo, era time. Então, Uhum. eu tinha essa desculpa. No Pode Crer ainda não aconteceu, mas a audiência me perdoe se acontecer, porque pode rolar. Pode rolar. Então, eu queria fazer um bate-bola, só coisas rápidas do que você indicaria. Fique à vontade, não se prenda a isso. Então, é só, se tiver uma dica aqui ou uma dica ali e tal, é só um bate-bola Claro. prático e de bate-pronto mesmo, do que vem à sua mente. Se não vier, é o que tá aí, que eu sei que vai ser rico e valioso para muita gente. Eu quero uma dica para quem curte a área e pensa em estudar ou entrar nessa área. O que você falaria para essa pessoa, da onde partir? Porque você foi sem querer querendo inserido, ou por aptidões e tal que você tinha. É, Então, o que que você eu. aconselha? Inclusive, tem um detalhe que eu contei na história lá do início, que eu fiz animação e tal. Eu fiz o curso de animação, me interessou, que era animação. E eu, assim, se eu fosse escolher uma profissão, eu seria cineasta. Eu tenho um sonho oculto de trabalhar com cinema, mas enfim, pode ser assunto para outro
outro podcast. Mas, assim, a gente, né, a gente acaba, quando a gente está interessado numa área e quer entrar, a gente acaba focando muito em estudar, né, focando muito em teoria. E eu diria que a área de tecnologia, ela não funciona muito bem assim para você se destacar. Então, assim, falando de área de tecnologia, né, de TI, uma polêmica ali, né, um papo sobre faculdade ou não, né? Fazer faculdade ou não fazer faculdade. Porque o que acontece? Muita gente faz faculdade, entra no. Assim, se você for analisar, é o correto, mas não é como o mundo funciona, né? O mundo não é um morango, não é assim que funciona, né? Você termina a sua faculdade, você vai entrar como estagiário, que é o correto, né? Ou fazer durante a faculdade para você aprender sem desenvolver. Mas não é assim. Sai da faculdade, entra no trabalho, ele vai querer que você trabalhe igual a pessoa que está lá há 5 anos, um sênior, dependendo do tipo de empresa que você entrar. Então, é uma ilusão você achar que você vai sair da faculdade, você já vai. Ah, não vai, porque primeiro tem essa questão da maturidade do trabalho, né? De você é, entender como que funcionam os processos, né? A faculdade ela não te ensina isso. A questão do que o mercado utiliza mesmo, né? De tecnologia, né? Às vezes, dependendo da faculdade, não é o que você aprendeu, ou o que você aprendeu ainda é muito base, é muito básico, é o que o trabalho te espera. E aí acaba quebrando a cara, né? Na época da pandemia, contratou muita gente iniciante, né? Ou o que a gente chama de júnior, né? É muito comum a gente utilizar esse termo. Mas hoje em dia, né, atualmente está mais difícil as empresas contratarem essas pessoas mais júnior. Então, assim, a minha dica é, se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, faz, né? Faculdade, obviamente, ela vai te ajudar. Não, não sou contra a faculdade, nada desse tipo, mas se tiver oportunidade, faz. Só que mais importante do que isso, faça projetos, né? E projetos durante a faculdade, enfim. Sei lá, eu tenho interesse em filme. Vou criar aqui alguma coisa relacionada a isso, um aplicativo, um catálogo. Vou fazer um projeto meu, porque a pessoa que tem interesse em trabalhar com a área de tecnologia, ela tem muito interesse, mesmo que ela não saiba, de resolver problemas. Porque o nosso trabalho é resolver problemas. Enfim, seja resolvendo problemas com o produto em si, né, que ele oferece algo para as pessoas, para a sociedade, ou o que seja, problemas ali internamente com bugs e tal, etc. Então, assim, pegue algo que goste, um hobby ou algo do tipo e pratique, né? Tente fazer um projeto, resolver um problema. Acho que para você se destacar na tecnologia, você precisa ser uma pessoa um pouco autodidata. Você precisa ir atrás por conta própria, porque a bagagem enfim, de faculdade ou até mesmo curso, existem cursos bons assim livres, não vai te dar o suporte necessário para você evoluir rápido quando você entrar no mercado. Vamos dizer assim, porque é o que eu comentei, né? O mercado ele não quer saber se você acabou de sair da faculdade que ele vai te falar, faça isso. Então, se você já tiver preparado, já tiver esse feeling, né, de tipo assim, de cair um desafio no seu colo e você falar, bom, eu tô com um desafio aqui, eu não sei fazer, mas eu sei onde procurar. Eu costumo dizer, que me pergunta, que assim, é mais importante você saber aonde encontrar ou as pessoas corretas ou etc, do que você de fato saber. Se você me perguntar, João, você sabe criar uma IA que gera imagem? Eu não sei, mas eu sei os meios para chegar nesse resultado. Eu sei onde eu posso pesquisar, sei qual lugar o artigo eu posso ler, ou quais pessoas consultar se eu precisar. Então, você saber isso é mais importante do que de fato você saber. E aí a gente entra muito na questão também de soft skills, né? Que a galera muito fala, né? Isso é um ponto bem importante do que você ser uma pessoa extremamente técnica, né? Você ser uma pessoa extremamente técnica, você pode ser ali um profissional bom, tal, na empresa, você vai chegar num patamar, vai travar ali e é isso. Vai aposentar nessa empresa. Se é o que você quer,
tranquilo, faz parte, acontece. Mas, para resumir tudo, é prática. Faça projetos, estude por fora, seja curioso, né? Por exemplo, esses tempos atrás aí eu até fiquei com vontade de fazer um vídeo. Eu estava estudando sobre física quântica por causa da computação quântica. Porque eu estava vendo o vídeo e no vídeo a mulher mencionou sobre computador quântico, né? Falando sobre o computador quântico, eu falei, bom, interessante, vou procurar saber. E fui entender, aí depois ele se chama computador quântico porque ele usa princípios da física quântica. Aí eu fui aprender física quântica para tentar entender o funcionamento do computador. Meu Então, Deus! Maratonou essa Homem-Formiga? então assim, essa curiosidade assim que Faz diferença. te faz diferença, faz você ser um profissional diferente. Agora, eu não sei dizer como que as pessoas poderiam desenvolver isso. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem esse perfil, né? Essa vontade de ir atrás. Aí não Mas serve para a área. então, aí tem esse ponto também, né? Ou vai ser é igual eu falei, o profissional ali que você vai ser um profissional comum, né? Se você quer ser, beleza, tudo é possível. Nossa, isso foi muito rico, João, de verdade. Pô, falou, nossa, olha, maravilhoso. Não, e faz muito sentido. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com você. Eu não sou contra a faculdade também. Mas eu acho que se tem uma coisa com a nossa área, e quando eu falo nossa, eu tô falando da sua de tecnologia e da minha de publicidade. Se tem uma coisa que a gente tem de vantagem, é que, por exemplo, às vezes um curso livre serve muito mais pra gente do que uma pós-graduação, uma MBA. Porque você não vai ver pessoas cobrando da. É claro, tô descartando que pós-graduação é legal? Não. Inclusive fiz uma, porque era um sonho particular meu. Mas não foi porque eu fui cobrada. Nunca tive essa pergunta do tipo, numa entrevista ou numa conversa com o cliente. Você tem interesse? Eu já fez alguma pós-graduação? Não sei o que lá. Nunca. Porque na nossa área não é uma exigência. Mas você tem toda a razão. Eu acho que a característica você tem que parar pra pensar agora. Você é autodidata? Se não for, não sei se é a carreira que cabe pra você. Assim, só colocando um ponto assim, que eu acho que é importante falar, existe sim a carreira acadêmica na área de tecnologia, principalmente se você for querer trabalhar, né, se a pessoa for querer trabalhar em big techs, né? Eu quero trabalhar numa Google, numa Apple, etc. Aí sim, a faculdade, enfim, doutorado, etc., vai ser o que vai te dar enfim, o gás para isso, porque eles realmente exigem. Por exemplo, eu tenho amigos que já trabalhou na Google, eles pedem histórico escolar da sua infância ali, né? A bexiga. Eles analisam suas notas. Eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar numa Google da Eu vida por também conta do não. meu histórico escolar. Ai, que vergonha Então, seria. então assim, existe essa carreira, mas Depende do objetivo também, né? é uma carreira mais lenta, né? Você vai se desenvolvendo aos poucos ali, né? Trabalhar Big Tech não é fácil, né? Essa minha amiga específica, né? Mas ela trabalhou por um período curto. Ela falou que ela não gostou, ela particularmente não gostou, porque ela falou que parece que todo mundo tem um deusinho na barriga. Todo mundo é E o acredito. superior. Rola um ego muito forte. Porque, obviamente, as pessoas ali, enfim, são boas, né? Passaram por um processo super difícil para entrar numa empresa dessa, mas aí tem as consequências. Então, acho que só esse ponto também é possível, né? Você É. atingir. Pensem bem no objetivo, eu acho, e cuidado com o que desejam. E também tem uma questão também, se você não gosta, se você acha que você é uma pessoa dedicada e você não gosta da área, mas você quer entrar na área para ganhar dinheiro, tudo bem, só faça seu trabalho, entregue. É igual a galera fala, né? Estude, arrume um emprego na área de tecnologia, é uma área que paga bem, né? Não vou negar, é uma área que paga bem, e vá viver dos seus hobbies. Faça seu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6, entrega, só não seja um profissional ruim, né? Medíocre, Por favor. ganhe seu dinheiro e vá fazer as coisas Nossa, eu que não você conseguiria, gosta. não. Não conseguiria ser tão imparcial Tem assim com o que muita eu gente que faço. faz isso, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, falam, não Não gosto, né? julgo. Não Não julgo, gosto. tá no da tecnologia e de tudo que a gente está vivendo hoje, é que a gente tem possibilidade de fazer carreira até sem cursos livres. Se for autodidata e buscar informação, for curioso, proativo, você já consegue emprego e já consegue se habilitar em alguma coisa, porque
a gente tem uma coisa hoje chamada fácil acesso à informação. Coisa que hoje, por exemplo, eu estava querendo muito estudar neuromarketing. Eu tenho muita curiosidade e tal. E aí eu vi uma especialista de inteligência artificial falando que você tem como criar uma base de estudo no ChatGPT. Então, eu quero muito fazer um curso da FGV da vida, da IBM. Pô, eu queria um sonho, mas é muito caro. E aí, eu vou deixar de estudar só porque eu não tenho essa grana? Eu posso fazer isso. Então, eu tenho métodos e ferramentas hoje que antes eu não tinha. Então, se tem uma coisa que eu evolui como ser humano, que eu posso assumir, é isso. Hoje eu não julgo mais. Se você me disser que você não tem nenhuma graduação, eu não vou achar que você é um profissional menor do que um outro que eu conheço, que também é formado, que também é da área de tecnologia, mas tem graduação. Eu acho que talvez a sua experiência te capacite muito melhor do que ele, que só teve a teoria. E a gente está cansado de saber que ninguém vive só de teoria, né? Então, concordo muito com o que você falou e faz todo sentido. Busque, eu não sou, de novo, eu não sou contra a educação. Acho que educação salva, liberta, e educação é resposta para muitas coisas e abre portas. Só que educação também, gente, não é só uma instituição, não. Educação não é só escola, educação não é só faculdade e Sim. pós-graduação. Educação é você buscar informações e você não se deixar enganar por fake news, pelo amor de Sim. Deus. Sim. Na própria faculdade, né? Às vezes a galera estuda e fica só no estudo do que aprende na faculdade. Fala, não, vai E se é muito desenvolver. pouco. Inclusive, outra coisa que você falou que eu concordo, aproveitem mais a faculdade. Se teve uma coisa Uhum. que eu não me arrependi, graças a Deus, é que eu entrei nesse gás na faculdade. Eu quis muito aquela matéria, ou aquele tema, aquele mercado ali, e isso me ajudou muito. Então, usufruem da faculdade, levem os trabalhos a sério, se aprofundem no que os professores pedem, porque aquilo pode ser um projeto da sua vida. E pode mudar. E não que você precise fazer, por exemplo, o João teve o projeto, a Loquaz nasceu, surgiu durante a faculdade e hoje se concretizou. No meu caso, eu não concretizei nenhum projeto especificamente da faculdade, mas eu aproveitei cada um como se fosse o último da minha vida. E isso me abriu muito a mente para hoje. Então, tem exemplos que eu aplico hoje no meu trabalho que eu tive na faculdade, por exemplo. Sim. Então, se eu puder também deixar uma dica é essa, não desconsidere, mas esse trabalho, que nem o João falou, né? No meu grupo tinha um Arthur que era ator e entusiasta diretor. Inclusive, eu não sei no que ele era melhor, para ser bem honesta. Porque ele queria fazer arte de design no Paint. Desculpa, Arthur, se você quis, cara. E até hoje você acreditava nesses projetos. Mas ele era um excelente ator, ele dava aulas e como diretor também, ele era muito bom. Tipo, eu não tinha o que questionar. E olha que eu era meio chata, no sentido de comprometimento e qualidade. E eu não tinha o que questionar, porque quando ele se envolvia, eu não tinha o que argumentar. Porque ele estava realmente sabendo o que ele estava fazendo. Então, por mais que existam coisas que você vai pensar isso, tipo, não é minha área. Tipo, o cara é ator. No que eu vou me meter? Não, se meta, se envolva, saiba do que você está fazendo, porque isso pode mudar a sua vida, no sentido de perspectiva também, de coisas e tal. Nossa, deu vontade de fazer um episódio com você só falando sobre sonhos. Sonhos, perspectiva, realidade. Como é que fala? Eu sou um sonhador acordado, eu sonho acordado. Nossa, dá vontade de fazer 3.000 cursos quando eu converso com você. Sempre. E agora, por último, porém não menos importante, você tá lendo alguma coisa, consumindo você tá que eu sei. Então, você quer indicar alguma coisa que você viu? Pode ser sobre o nosso tema, tá? Sobre a área de tecnologia, mas também pode ser uma coisa completamente que você viu, não faz parte do seu dia a dia e você amou. Isso eu sou ruim para indicar, porque eu não leio muito livro, assim, é muito difícil. Tenho uma certa dificuldade de ler livro, né? Eu já li alguns, né? Tem um que eu tô lendo, mas eu leio, sei lá, as 10 primeiras páginas e eu tô longe já. Ai, te entendo, eu E sou aí igual. esqueci as 10 páginas, que aí eu vou releio as 10 páginas. Mas eu consumo mais conteúdo na internet mesmo, né? Lendo artigo, Twitter eu uso bastante, né? Quer Acho indicar que algum perfil? Fica à vontade. eu não vou saber agora muito de cor assim, mas assim, se você tem interesse em trabalhar com tecnologia, até design mesmo, o Twitter é um esgoto, mas ele tem coisas boas lá, tem
tem uma galera lá, né, que você consegue aprender bastante, ver o dia a dia do trabalho, como que funciona o trabalho, dicas, né, vagas também. Então Vagas no aparece, Twitter? tem bastante recrutador no Twitter que eles anunciam lá. Não sabia. Então existe ali uma bolha ali, né, dessa área que algumas pessoas são bem legais assim interagir. Então eu indicaria isso, né? Dar uma zapiada lá no Twitter, ver o que tem, né? Seguir uma galera de fora também, consumir conteúdo em inglês, né? Conteúdo de fora acho que essencial também. Deixa eu pensar. É que eu gosto de ver coisa muito aleatória. Indique, não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga que é viciada em série de criminal, de Ah, psicopata. Aí ela indicou livros e tal, só desse mercado. uma série boa que saiu agora, a sétima temporada, é Black Mirror. Voltou às origens, vamos dizer assim, né? Porque até as últimas temporadas eles tinham dado uma escapadinha ali, mas voltou para uma pegada mais tecnológica, futurista, né? Que é coisas que, Medo! que é coisas que faz a gente se questionar também, né? Coisas que a gente sabe que se aquela tecnologia do episódio existisse, seria exatamente daquela forma, porque as pessoas são dessa forma, né? Então, assim, eu faço bastante projetos pequenos, assim, testo bastante coisas, vejo bastante vídeo. É, Então, não sei. Como eu falei, eu sou ruim para indicar, porque eu não sou uma pessoa que. Assim, eu tenho um esquema de estudo, enfim, estudar coisas, fazer coisas um pouco específicas, assim, de. Vejo um vídeo, aí tenho uma ideia, falo, putz, ela falou sobre isso, que interessante. Aí eu vou lá e pesquiso, leio lá um pouco, né? E com o vídeo pausado, aí volto pro vídeo. Cara, isso é E muita aí, tecnologia. e aí pesquiso de novo, e aí, enfim, aí aprendo, né? Absorvo sobre esse assunto, aí dependendo do caso eu testo, né? Vou fazer um teste aqui, vou testar como que isso funciona na prática. É muito legal Mas como a gente funciona de modo muito diferente, né? Porque você falando, eu sou completamente o contrário, mas não tem certo e errado, o ponto é esse. assim, eu sou totalmente. Eu costumo brincar que eu consigo me dar bem na bagunça. Quando tá bagunçado, pra mim tá arrumado, né? Então, é, sei lá, é viagem, é algo bem. Obviamente deve ter outras pessoas que estudam dessa forma, mas eu não sou uma pessoa regradinha assim que eu sento, vou estudar esse tema hoje, pego o caderninho, vou estudando tópico por tópico. Não, Ah, eu sou exatamente assim. é na loucura, né? Às vezes, tipo, às vezes, sei lá, eu tô vendo um vídeo, ele tá falando sobre ele menciona sobre um tema. E aí eu já lembrei que eu salvei o vídeo com esse tema completo. Aí eu pauso, vou para outro vídeo, consumo o conteúdo daquele tópico que ele tá falando naquele minuto. E aí continuo o vídeo, porque eu já entendi sobre o que ele mencionou, né? Eu já absorvi o que ele mencionou e dou continuidade no vídeo que eu tava vendo. E assim vai, e construindo, fazendo Eu acho que coisas. as pessoas mais inteligentes são assim, viu? É, porque se parar pra pensar, não que minha metodologia não funcione, né? Porque comigo funciona, até certo ponto Sim. eu acho, mas eu acho que as pessoas mais inteligentes são assim mesmo, não adianta. E é um pouco também sobre o autodidata que você comentou, mas. Enfim, João, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo de coração. Você precisa tirar do papel o seu. Gente, detalhe aqui importante que eu preciso informá-los. Eu nunca acreditei que eu pudesse ter um podcast. Nunca foi nenhum plano e tal. Mas desde que surgiu, eu era adepta, eu gostava da ideia, porque eu sou falante, eu amo falar. E eu acho que mais do que falar, eu amo conhecer pessoas e conhecer histórias. Eu passaria, assim, horas ouvindo não só o João falar, mas como até pessoas que eu nunca vi, não conheço, ou pessoas que eu conheço e tem coisas que eu não conheço. Enfim, eu amo essas possibilidades. E o podcast traz um pouco disso. Porque é uma plataforma onde você fala, não tem tempo. Ninguém vai julgar um episódio de 3 horas ou mais até. Então, isso que eu amo. E o João me fez um convite porque ele ia fazer um podcast, ele me convidou. Só que deu tudo errado.
Hora era equipamento, hora era time, hora era lugar, depois era espaço, depois era. Me perdi até nos meios. Eu cheguei a fazer um letter, inclusive, pro podcast dele. Pelo amor de Deus, tira do projeto, porque você vai ser um ótimo apresentador e dona de podcast, João. De verdade, não é porque tá gravado, não. Aham. Nossa, É, vai eu ser muito maneiro. Você fala de tudo. Não tem dificuldade de conversar com você. vou pensar porque É dá muito muita trabalho. coisa, né? Dá muito trabalho e eu também sou meio chato com. Que nem eu queria fazer algo, por exemplo, eu queria fazer presencial, né? Algo mais intimista, assim, e tal. Gravei, eu até cheguei a gravar dois pilotos, mas aí o áudio não ficou muito bom, algumas coisas se perdeu, enfim. Mas eu vou pensar na Pense, possibilidade. pense. A audiência, mínima que seja, cutuca. Este moço, cutuca. Gente, vou deixar aqui os perfis que a gente comentou, principalmente da Loquaz, mas eu vou deixar até o dele pessoal para vocês perturbarem sobre o podcast, com certeza. João, quero agradecer imensamente de novo. Foi muito legal mesmo, eu amei. Galera, toda quinta-feira às 18 horas, episódio novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham ficado até o final. Eu acho que esse episódio teve muitos plots, muitos. Que do nada você tava jogando uma coisa que Comentar. nem eu sabia, nem eu conhecia. E eu Ah, amei. é que eu viajo demais. Às vezes dou uma viajada, mas Que bom, viagem é mais. porque como que eu posso dizer? Eu acho que quando a gente vai falando, a gente vai tendo insights, a gente vai tirando coisas dentro da gente, isso acaba, né? Acho que as coisas, né? A informação, ela já tá dentro da gente, né? A gente só precisa extrair. Mas é Nisso a isso. gente é um pouco parecido, nisso a gente é um pouco Mas é parecido. isso. Aí eu me Agradeço. sinto até um pouco inteligente quando você fala isso e eu vejo que eu Que também sou. Eu falei, isso. Somos nossa. todos inteligentes. Mas olha, Mas eu quero dizer agradeço. que te admiro muito como profissional, como ser humano. Você é um cara muito bacana. Você nunca negou uma ajuda, nem de dica pessoal, profissional, como eu cansei de falar aqui no episódio. Então, quero agradecer muito. Obrigada mesmo. Eu espero que você goste do resultado e se despeça como você achar melhor, mas saiba que eu não sei se eu já te falei isso, eu acho que já, porque eu não sou de negar, não, mas eu sou sua fã. Você é um cara muito legal, o profissional, você é de um profissionalismo. Gente, eu confiaria qualquer projeto na mão dele de olhos fechados. Ele é o cara que eu falaria assim, ó, não pode faltar isso, tem que ter aquilo e de preferência seguir um pouco sobre essa referência. Eu nem revisaria antes de entregar para um cliente. Eu faria porque era o meu trabalho, mas eu super faria de olhos fechados porque o João é esse cara, entendeu? Mas obrigada, João. Foi realmente um prazer gigantesco ter essa conversa contigo. Obrigado, agradeço pelas palavras. É sempre bom, né, conversar, enfim, conversar com você, falar sobre as coisas, sobre a vida. Eu particularmente gosto bastante. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente falar sobre as coisas, né, espalhar a palavra aí. E é isso, é isso. Só Eu grato por estar acho que aqui. ficou uma deixa da gente fazer um outro episódio falando de outros temas. É, é. Pode Gostei. ser, eu topo, eu topo. Se a Vamos galera espalhar, quiser vamos aí, falar sobre mais cria uma coisas, pode ser. palavra-chave para essas pessoas comentarem, quer dizer que elas assistiram até o final. Nossa, verdade, ó. Se vocês comentarem, deixa eu ver. É que tecnologia vai ser meio óbvio, né? Big Tech. Se vocês comentarem Big Tech é porque vocês viram até aqui. Boa, boa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que vai fazer sentido, para quem tá querendo entrar nessa área. Eu acho que se tiver alguém interessado minimamente por esse mercado, esse episódio pode abrir portas mentais, assim, de tipo, de ter certeza que é esse caminho mesmo. E tá tudo bem se tentar e não foi isso que você quer. Tá tudo certo. Tem uma coisa que eu gosto dessa nova geração, é um pouco disso também. É essa liberdade de tentar Sim. e acertar ou errar e etc. Então, Tá, tentem. tá tudo certo trocar de carreira, fazer migração, tem nada, enfim, tem nenhum problema quanto a Exatamente. isso, não tem questão de tempo, nada disso, só vai. Inclusive, a gente gravou um episódio sobre transição de carreira. Eu chamei uma convidada que começou com gastronomia e hoje é social media.
Caramba. E não abandonou o conhecimento, tanto que ela é até confeiteira e tá se matando esse final de semana agora com tanta Ah, encomenda. tá, Páscoa. Mas Pelo é menos. como mostrar como é possível. Você não precisa Sim. começar uma graduação e ela terminou a formação dela. Então só foi uma escolha que ela tomou de não quero trabalhar com isso diariamente, todos os dias da minha vida até morrer. Então tá tudo bem. Gente, é isso. Foi um prazer gigantesco. Amei cada segundo. Tô ansiosa já para subir esse episódio mais que especial. Acho que eu escolhi bem o Homem Cis que eu coloquei aqui no, Boa. no episódio. Gostei bastante, de verdade. É isso, gente. Um cheiro da Pri. Valeu, pessoal.